Dando sequência, então, à nossa tarde de discussões de hoje, a gente vai seguir falando um pouquinho aí, ou falando mais sobre a prematuridade. A gente teve uma discussão prévia e agora a gente vai ter uma tarde que vai seguir nessa linha, né, das discussões sobre a prematuridade, a assistência ao parto prematuro. A gente falou há pouco sobre os cuidados do recém-nascido, né, foi excelente, e agora a gente vai focar um pouquinho na conduta baseada nas melhores evidências científicas, tá? Então, tudo que a gente vai estar falando não tem nenhum conflito de interesses com o que eu trouxe para vocês, é baseado realmente nas nossas principais evidências. Muito bom. Quando a gente fala de prematuridade, a gente precisa tentar segmentar um pouco do que a gente vai falar. Então, a nossa aula de hoje vai falar um pouco sobre epidemiologia, prevenção primária, secundária, terciária e a assistência ao parto, né? Então, tem muito assunto, muita informação para a gente discutir, tá? Bom, vamos começar um pouquinho aqui com falando do parto prematuro, sobre as definições que a gente usa atualmente e de onde elas vêm, né? Então, numa publicação ali de 1976, a FIGO reafirmou as recomendações da OMS em relação às definições. E é considerado pré-termo ou parto ou prematuro aquele recém-nascido que nasceu, que teve o parto antes de completar 37 semanas ou 259 dias, né? Dias completos, tá? Então, essa é a definição, ela vem aí de publicações dos anos 70 e é o que a gente tem usado até hoje. Qual que é a incidência de parto prematuro? É interessante que a gente tem, é um dos temas mais estudados dentro da medicina perinatal, da medicina materno-fetal. É prematuridade e os mecanismos que permeiam, né, o parto prematuro. E apesar de vários estudos nos últimos 20, 30, 40 anos, a incidência de prematuridade não caiu muito, não, né? Então, a gente está falando aí de uma incidência de mais ou menos uns 10%, tá? Uns 10%. Então, dependendo do estudo, a gente vê valores maiores ou menores, dependendo do hospital. Se é um hospital de referência, hospital terciário, o índice é um pouco maior, mas sempre dentro dessa faixa aí de próximo de 10%. Essa é a referência mais atual que a gente encontrou. Bom, é importante lembrarmos também que existem várias situações que vão levar ao desencadeamento daquele parto prematuro. Então, muitas vezes, alterações formativas, anomalias de desenvolvimento, que podem, por exemplo, ter levado a um líquido amniótico aumentado, a um polidrama que teve um estímulo, uma hiperdistensão uterina e levou ao trabalho de parto prematuro. A gente sabe que a associação do parto prematuro, por exemplo, dos trabalhos de parto prematuros com anomalias de placenta, com descolamento prematuro de placenta, é alto, placentas mal posicionadas, sangramento de placenta prévia. Tabagismo, ele tem uma influência quase que direta em relação ao parto prematuro. As infecções, né? A gente está numa fase em que a gente tem falado muito de infecção associada à gestação. A gente sabe que as infecções que ocorrem na gestação, elas são muito relacionadas, seja infecção de trato urinário, seja vulvovaginite, ou outras infecções, até infecções respiratórias, se associam muito ao parto prematuro. As periodontites, a gente esquece muitas vezes de olhar o dente da nossa gestante, né? Então, uma periodontite, ela tem uma relação direta, já está provado isso na literatura, com a incidência de parto prematuro. Os extremos de idade, né? Pacientes que engravidam na adolescência ou a multiparidade, tudo isso influencia. O histórico de um parto prematuro anterior, talvez seja o maior fator de risco aí, que tem uma relação quase que direta com a incidência de parto prematuro. E o número de filhos, né? Então, a gemelaridade, ela se associa muito, né? A gente já sabe isso, se associa muito ao parto prematuro. Uma grande preocupação é que o recém-nascido prematuro, ele vai sofrer muitas vezes consequências graves, né? Hemorragias intracranianas, enterocolites necrotizantes, incidência maior de infecções, eles são mais suscetíveis a infecções. Então, isso mexe diretamente no índice de mortalidade perinatal, né? Então, essa é uma das grandes preocupações. Sem contar o tempo de internação na UTI, custo em saúde, né? Então, quando a gente fala de parto prematuro, a gente tem que ter uma clareza que quanto mais prematuro,
piores são os resultados, mais grave é a situação, né? Então, a gente chama de parto prematuro, em geral, abaixo de 37 semanas, mas a gente sabe que os recém-nascidos de parto prematuro acima de 34 semanas são aqueles prematuros tardios, em que os resultados perinatais são muito favoráveis, e os prematuros abaixo de 33 semanas e 6 dias, prematuridade precoce. A gente costuma, a grosso modo, subdividir, né, em pré-termo moderado até 32 semanas, de 31 semanas e 6 dias a 28 semanas, o muito prematuro, e a prematuridade extrema, aquela abaixo de 28 semanas. Né? Lembrando sempre do limite de viabilidade muito relacionado ao teu local de trabalho, ao local de assistência. Né? Então, isso a gente tem trazido a viabilidade, às vezes, para idades mais precoces, serviços falando de 25 semanas, 24, sempre aqueles limites ali, ou até 22 semanas, dependendo do serviço, mas a gente sabendo que a gravidade ela sobe muito no prematuro extremo, ok? Bom, muito bem. Algumas informações também precisam ser lembradas. Primeiro, que da prematuridade como um todo, 1/3 dessa prematuridade ela é eletiva. Então foram indicações clínicas maternas, uma pré-eclâmpsia, uma gravidade hipertensiva ou diabética, enfim, alguma situação clínica ou mesmo uma situação de alteração de vitalidade fetal que levou à prematuridade. Né? Então não foi um trabalho de parto prematuro espontâneo. 2/3 dos recém-nascidos de parto prematuro nascem após 34 semanas. Então, como eu falei para vocês, os riscos caem um pouco, né, ou caem muito, né, após 34 semanas. Então, nesse sentido, é uma informação importante e boa, né? E que 1/3 dos partos prematuros se associam à rotura prematura das membranas. Tá? Então, são 3 informações que a gente precisa sempre lembrar quando for discutir ou falar sobre parto prematuro. Ok? Muito bem. Então, vamos falar um pouquinho da prevenção primária. Tem alguma coisa que a gente possa fazer para a prevenção primária da prematuridade, visto os impactos que eu mostrei para vocês anteriormente? Quando a gente fala de prevenção primária, a gente vai pensar na prevenção periconcepcional e na prevenção já naquela gestante, né, a paciente que engravida. Periconcepcional, é importante a gente ter alguns conceitos em mente. Primeiro, política de educação pública, prevenção de fatores de riscos modificáveis, falei para você de tratamento dentário, é importante que a paciente, antes de engravidar, faça o tratamento dessas periodontites, a gente sabe da questão de política profissional, reprodução assistida, número de embriões implantados que tem uma relação direta com a prematuridade, suplementação nutricional, políticas de suspensão de tabagismo, tudo isso vai influenciar, sim, o parto prematuro e tudo antes da gestação. Bom, já na gestante em si, o que a gente tem que lembrar é sempre que um pré-natal adequado tem um impacto nos índices de prematuridade e também voltar ali aos cuidados periodontais. Perfeito? Bom, existe alguma forma de rastreamento, então, nas pacientes de baixo risco? A gente fez as medidas preventivas, vamos pensar no rastreamento. E aí eu vou trazer para os senhores algumas informações importantes. Primeiro, a literatura mostra para a gente que o primeiro parto prematuro vai acontecer em pacientes de baixo risco. 50% dos partos prematuros ocorrem em pacientes de baixo risco. Isso é um número impactante, né? A gente fala de rastrear, por exemplo, bacteriúria sintomática na gestante, que fora da gestação muitas vezes não vai necessitar de tratamento, mas na gravidez a gente faz o tratamento, faz o rastreamento, cultura de urocultura. As vulvovaginites, e aqui uma ênfase para as vaginoses bacterianas, né? Tem uma relação direta da vaginose bacteriana com o aumento de incidência de parto prematuro, tá bom? Tem uma relação quase que direta. Bom, a avaliação transvaginal do colo. Puxa, será que a paciente de baixo risco precisa avaliar o colo do útero? Bom, e aí, quando a gente compara a avaliação do colo do útero com a avaliação clínica, com o toque vaginal, a gente tem um ganho de sensibilidade de pelo menos 15%. Por outro lado, eu vou mostrar para vocês aí na frente, nos próximos slides, que já existe uma eficácia comprovada do uso de progesterona para situações de risco. Então, a gente tem que lembrar sempre dessas justificativas e quando a gente estiver ali no pré-natal, atendendo a nossa gestante, tentar rastrear esses pequenos fatores em pacientes de baixo risco. Bom, vamos falar um pouquinho da avaliação do colo uterino. A gente tem inúmeras publicações
Eu não vou falar todas elas para vocês, né? Mas é importante saber que tem inúmeras publicações, ano a ano a gente tem publicações novas avaliando a eficácia da medida cervical aí. Bom, uma revisão sistemática de 2002, tá? 2003, desculpem, publicada, procurou a avaliação da acurácia, né, do ultrassom transvaginal na predição de parto prematuro. Foram avaliadas pacientes sintomáticas e assintomáticas. E nas assintomáticas, a gente encontrou ali 18 estudos, a maioria deles prospectivos, e quase metade deles blindado, né, randomizado e blindado. Bom, muito bom. E o que os autores encontraram? Que a gente tinha um valor preditivo negativo bom, mas ele era melhor ainda no valor preditivo positivo. Né? O valor preditivo negativo muito bom, mas também um valor preditivo positivo muito forte aí. Então, quando se encontrava um colo uterino curto, o risco, a predição de parto prematuro, ela tinha uma relação muito importante aí com esse comprimento. Tá? Bom, falando um pouco da progesterona, então também a COG, em 2012, no Boletim Prático, avaliou os diferentes tipos de progesterona. Outro dia, conversando aí, e das dificuldades que a gente tem no sistema de saúde para a prescrição da progesterona, a gente foi olhar a literatura e o que a gente tinha de evidência, quais progesteronas tinham evidência de eficácia na prevenção do parto prematuro. Então, os trabalhos eles são um pouco diferentes, mas a gente sabe tem efeito do caproato de hidroxiprogesterona, tá? Injeção semanal. Tem trabalhos que falam da progesterona vaginal 90 a 100 miligramas diariamente. A micronizada, que a gente conhece, é largamente conhecida aqui no Brasil também, e a progesterona gel. Então, todos eles, independente do tipo de progesterona que era utilizado, tinham uma relação direta na prevenção de parto prematuro. Então, é uma informação muito importante, né? A gente não tem testagem das progesteronas todas que a gente tem disponíveis no mercado, mas a gente também precisa ter essa clareza, que os estudos foram feitos com diferentes progesteronas e com esses estudos que a gente tem disponíveis aí, todos mostraram eficácia, tá bom? Legal. Um estudo grande publicado em 2016, então não faz tanto tempo assim, né, avaliou a eficácia da progesterona, só um pouquinho, quebrou aqui. Bom, a eficácia da progesterona na prevenção de parto prematuro abaixo de 34 semanas, naquelas pacientes que tinham colo uterino curto, tá bom? Então, esse estudo, essa meta-análise, né, que foi atualizada com esse estudo mais recente, com o Optimum, que foi publicado em 2016, mostrou uma relação, um favorecimento do uso da progesterona para prevenção de parto prematuro para pacientes com colo uterino curto. Então, esse estudo, eu acho que hoje em dia ele é o principal, é o que respalda a utilização da progesterona para paciente com colo curto, tá? De baixo risco, que foi avaliado. Então, dessa forma, essa meta-análise aí mostrou, então, opa, só um pouquinho, desculpa aqui, pessoal, mostrou que uma redução da morbidade e mortalidade neonatal para paciente que tinha um colo curto e usou progesterona, uma incidência menor de recém-nascidos com peso menor que 1,5 kg, uma menor taxa de admissão na UTI neonatal, e mostrou que para 10 a 19 pacientes precisariam ser tratadas para você ter um sucesso, ok? Para você ter um impacto. Então, é aquele NNT de 10 a 19. Bom, e aí, um pouco antes da publicação desse estudo, dessa meta-análise, a COG já tinha revisto o boletim prático, né? Então, essa publicação aqui foi atualizada em 2014, reafirmada em 2014, e o que eles falaram de recomendação nível B é que, embora talvez não fosse mandatório o rastreamento universal do colo uterino, você poderia considerar essa estratégia. Tá? Esse boletim está em revisão após as últimas publicações, mas eles sugeriam que se avaliasse sim o colo do útero para pacientes de baixo risco com nível B de evidência. Tá? Então, basicamente, essa recomendação, associado a uma relação importante na decisão econômica, né, que um rastreamento do colo do útero no meio da gestação
poderia, a cada 19, ou cada 10 a 19 pacientes tratadas com progesterona que tiveram um colo curto, você tinha um impacto nos resultados perinatais e o custo efetivo compensava, né, essa medida estratégica. Então, outros trabalhos fizeram essa avaliação de custo e sugeriam que valia a pena. Bom, então, dessa forma, é a primeira sugestão, ou digamos, a primeira implantação de mudança no nosso protocolo. Paciente de baixo risco, olhando para essa referência, para essas evidências científicas que a gente tem de literatura, a gente vai sugerir sim que se meça o colo do útero de 20 a 24 semanas. Tá? Então, é importante. Os estudos mostram para a gente que tem uma eficácia. E se o meu colo estiver curto, bom, aí abaixo de 25, que é o que é mais aceito também, a gente tem diferenças nos trabalhos, mas abaixo de 25, essa paciente, mesmo ela sendo de baixo risco, com colo curto, ela vai fazer uso da progesterona. Bom, aí existe uma dúvida na literatura se aqueles casos com colo menor que 20 milímetros poderiam usar um pessário cervical, fazer uma cerclagem de urgência, e isso eu vou falar para vocês mais adiante, tá? Mas, a princípio, investigar a paciente de baixo risco. Bom, então tá, falamos do baixo risco, prevenção primária. O Luizão levantou a mão aqui, eu estou vendo que ele tem uma dúvida. Vamos lá, Luizão, dá uma pausa, que é a primeira grande mudança de paradigma, né? Acho que quem está assistindo aí tomou um susto. Vamos lá. Eu não sei se você vai falar um pouco mais para frente sobre isso daí, mas eu queria que você comentasse o que envolve essa avaliação do colo, né? Então, a gente vai pedir entre 20 e 24 semanas, que seria, então, junto com o morfológico do segundo trimestre, é isso? E aí, como que nós vamos fazer essa solicitação no ultrassom? O que nós vamos pedir para o ultrassonografista medir? É só o comprimento do colo? Nós vamos pedir mais algum outro dado que a gente vai querer saber junto? O que a gente precisa saber disso? Perfeito, Luiz. Ótima pergunta, né? Então, para te responder, eu vou voltar um pouquinho no histórico, na verdade. Então, há alguns anos atrás, a gente foi braço de um estudo multicêntrico que avaliou pessário, progesterona, avaliação de colo uterino, enfim. Esse estudo ainda não está publicado, provavelmente a gente deve ter até o final do ano, no começo do ano que vem, o resultado da avaliação multicêntrica. Mas, nesse meio tempo, o grupo da ultrassonografia aqui da casa acabou sendo treinado para avaliação transvaginal do colo do útero. Então, nosso principal objetivo, ou o que os estudos mostram, que a melhor resposta é o comprimento do colo. O que eu posso ver? Eu posso ver muitas informações. Eu posso, por exemplo, avaliar minha posição de placenta em relação ao colo uterino, eu posso avaliar presença de eco glandular, eu posso avaliar SLUD, eu vou falar do SLUD um pouquinho mais à frente, mas o meu objetivo nesse momento, na paciente de baixo risco, é comprimento, tá? Então, ultrassom morfológico do segundo trimestre, mais ultrassom transvaginal para medida do comprimento do colo. Ou o paciente já fez morfológico, chegou tardio, veio encaminhada por outro motivo, poxa, não vamos perder o tempo, vamos fazer o comprimento do colo. Ela já tem morfológico, não tem problema, ultrassom transvaginal para a medida do comprimento do colo uterino. Ponto. E aí essa informação ela é muito reprodutível, é muito fácil da gente fazer uma análise direta. E é isso que a gente quer. Mais de 25, eu vou ficar mais tranquilo. Menos de 25 é a paciente que vai entrar no nosso fluxograma. E só complementando aqui a pergunta, e esse é uma coisa que a gente pode confiar no ultrassonografista, porque às vezes a gente pede um exame, aí o ultrassonografista manda uma resposta para a gente fala, poxa, eu não vou confiar muito nesse exame, tal. A medida do colo é uma coisa relativamente fácil de ser feita, né? Então, o ultrassonografista, até com não muita experiência, consegue lá medir o comprimento do colo e vai te dar essa resposta com uma relativamente tranquilidade, né? Perfeito. É um método fácil, e aí eu não queria trazer trabalho sobre isso, porque senão a aula vai ficar com 3 horas, mas assim, é importante, é um método muito reprodutível, e a segunda questão, ele tem um valor preditivo negativo alto, então, alto, mas melhor que isso, o preditivo positivo dele é maior. Então, assim, a gente, claro que tem as variações individuais, tem a variação do exame, mas em geral, dificilmente não vai ser identificado um colo curto. Então, muitas vezes, o ultrassonografista pode até superestimar, mas se ele tiver frente a um colo curto,
não vai passar. Então, isso é um valor do exame assim que eu acho que é interessante, né? É claro que tem uma metodologia, o ideal é que você meça uma vez, espere um pouco, tenha uma dúvida em relação a fazer pressão do fundo uterino ou não, mas a princípio os estudos mostram que a medida simples ela já é suficiente, né? É suficiente. Não sei se eu te respondi, é isso? É isso mesmo. Perfeito, perfeito. Bom, então, baixo risco, comprimento do colo de 20 a 24 semanas. Perfeito? Bom, vamos lá. Deixa eu ficar trancado aqui. Bom, e a prevenção secundária? Bom, para quem que vai ser a prevenção secundária? Vai ser para aquelas pacientes que têm, de uma certa forma, um risco de parto prematuro evidente, tá bom? Um risco de parto prematuro evidente. Muito bom. Então, a gente vai focar na história obstétrica. Será que aquela paciente já chegou com uma anomalia uterina? Eu tenho um útero de Delfo, eu tenho um útero bicordo, né? Então, tem uma relação de aumento de risco nessas pacientes. Ou ela traz a história de um prematuro prévio, um abortamento tardio, e aí a literatura fala do abortamento tardio após 17 semanas, tá bom? Seria o que teria mais relacionado. E os fatores de risco na gravidez atual. Então, a gente falou da gravidez múltipla, sangramento, de uma certa forma, o sangramento durante a gestação, ele pode ser irritativo, aí né, pode levar a uma liberação local de prostaglandinas, né? Então, tem uma relação nesse sentido. Bom, anomalia uterina, na gravidez a gente não vai fazer nada terapêutico para anomalia, né? Mas se ela tiver num intervalo, numa fase interpartal, eu vou avaliar a possibilidade de indicação de correção antes da próxima gestação. Ela teve um prematuro, ela tem um útero bicorno, um útero de Delfo. Puxa, será que não vale a pena a gente fazer uma abordagem cirúrgica dessa paciente? Ela teve um prematuro extremo. Bom, e na avaliação da história obstétrica naquela gestação, eu vou focar em quem? No parto prematuro anterior e no abortamento tardio. Bom, e aí também a gente vem com a proposta de nosso fluxograma. Aquela paciente que tem uma história clássica, teve um prematuro extremo, abaixo de 28 semanas, chegou sem dor, sem sinal de trabalho de parto, não tinha um descolamento prematuro de placenta que justificasse esse trabalho de parto aí de uma forma súbita, ou se ela teve 2 eventos, um parto prematuro, e aí não necessariamente um prematuro extremo, e um aborto tardio, essa paciente a gente vai para a cerclagem eletiva de 14 a 16 semanas. Tudo bem? Ficou claro aqui? Então, história clássica, cerclagem. 2 eventos duvidosos, mas que são complementares, vai para a cerclagem. Obviamente, depois de fazer o ultrassom morfológico aí do primeiro trimestre, eu não tenho nenhuma malformação inviável que me contraindica fazer aquela cerclagem, certo? Para essas pacientes, a gente vai reservar a cerclagem eletiva. Bom, se a paciente não tem 2 eventos de risco ou não tem uma história clássica, ela teve um evento de risco. Puxa, ela teve um prematuro de 30 semanas. Será que naquele momento eu não tenho a história dela? Não sei se ela teve uma infecção urinária, se ela teve um descolamento prematuro de placenta, se teve alguma situação que levou ela a entrar em trabalho de parto prematuro naquela fase da gestação, ou ela teve um aborto tardio e a história não ficou muito clara. Bom, essa paciente eu vou acompanhar, tá bom? Então, ela vai, após 14 semanas, eu vou voltar para o meu ultrassom transvaginal e a cada 2 semanas eu vou olhar aquele colo uterino. Ela ganha a progesterona, porque a progesterona tem evidência no impacto da diminuição do parto prematuro, então ela vai ganhar a progesterona após 16 semanas e eu vou acompanhar. Se o colo começou a encurtar após 14 semanas, eu vou pensar em fazer uma cerclagem tardia, uma cerclagem de urgência. Tá? Por quê? Por que de urgência? Porque eu estou falando ali, 14 semanas ela veio, voltou com 16, poxa, passou do 14 a 16 que eu falei para vocês. Então, a gente já não está na fase ideal da cerclagem, não é mais a cerclagem eletiva. Não é a cerclagem de emergência, né? Mas é uma cerclagem fora do habitual. E aí, a literatura e a própria Febrasgo sugere que se faça essa intervenção cirúrgica até 25 semanas no máximo, tá bom? Até 25 semanas. Claro que afastando todas as condições que contraindicarão uma cerclagem, ruptura prematura de membranas, uma infecção, uma coriomielite, assim por diante. Perfeito? Então, 2 eventos de risco, ou história clássica, cerclagem eletiva, um evento de risco, eu vou acompanhar, colo encurtou, eu vou fazer a cerclagem. Tudo bem até aqui? Tá, muito bom.
E aí o respaldo está na literatura, né? Então, também existe uma relação direta, né? Então, quando a gente olha essas revisões sistemáticas como meta-análise aí, a gente olha que, por exemplo, a gente tem que olhar o diamante, né? Então, o nosso diamante está aqui, ó, favorecendo a cerclagem para a prevenção do parto prematuro com menos de 34 semanas. Vocês devem estar se perguntando, e eu sempre escuto essa pergunta quando eu dou aula de prematuridade, de avaliação de colo uterino, mas essa paciente tem incompetência istmo-cervical? O termo que a gente tende a usar hoje em dia é mais insuficiência ístmica. Será que ela tem? Será que ela não tem? Onde que entra esse diagnóstico? Bom, então a gente vai voltar novamente para a literatura, né? Então eu sou da formação, Luizão, eu sei que também né? Em que a gente escutava muito durante a residência a avaliação a prova da vela de Egar fora do período gestacional, né? A prova de vela de Egar número 8, de 8 milímetros. Da onde que vem isso? Qual que é o trabalho que embasa essa indicação? Bom, eu voltei aqui em 1953, como vocês podem ver nessa publicação, comparando, e nessa época se citava a avaliação da prova da vela. E quem tinha, no período interpartal, uma prova da vela positiva, ia para quê? Ia para o tratamento cirúrgico. Então eles faziam aqui, ó, um cone do colo e fechavam aquele colo. Parece uma coisa de outro mundo, né? Bom, mas aqui, nesse estudo, eles falavam que era esse o teste para fazer o diagnóstico da incompetência interna do colo. Tá? Esse era o nome que era dado na época. Vamos lá, pode ir. E aí uma coisa só para ficar claro para os residentes, né, de como que é feito esse teste da vela número 8. Não é para a gente pegar uma vela número 3, depois uma 4, depois uma 5, depois uma 6, até chegar na vela 8. Porque aí vai passar a vela 10, a vela 11, e ela vai passando, vai passando. Então é ir para com a vela número 8 direto, né, não é para ficar aí aumentando o diâmetro da vela. Aí o mais interessante é de onde vem tudo isso, né, Luizão? Eu aprendi desse jeito, acho que você também, e vem daqui, ó. Esse é o trabalho mais antigo e ele citava um outro trabalho, que daí eu não consegui acessar outro trabalho, de 1945, sobre a prova da vela. Bom, aí a gente vem para tempos atuais, 2014, a COG, boletim prático, né? O que é insuficiência istmo-cervical ou incompetência ístmica, insuficiência ístmica? É a inabilidade do colo uterino de segurar, de reter a gravidez na ausência de sintomas, sinais e sintomas de contração, de trabalho de parto, né? No segundo trimestre. Bom, e aí o que eles falam lá na COG, nesse boletim prático de 2014? Que eles também não encontraram, igual eu não encontrei, eles também não encontraram nenhuma evidência científica que justificasse a gente fazer a prova da vela no período interpartal. Então, provavelmente, durante muitos anos, acho que a gente aprendeu alguns conceitos que muitas vezes não tinham evidência científica. A gente vive numa fase em que a gente precisa se basear, né? E se embasar na ciência, né? A gente, então, bom, o Luizão deu uma dica de como deveria ser feito, mas na verdade não precisa ser feito. É isso que eu quero trazer com isso. Mas eu acredito que pelo menos aqui dentro da clínica obstétrica a gente não vai voltar a falar da prova de vela para diagnóstico, viu, Luizão? Não, legal. Não, só para ficar claro, porque às vezes as pessoas ficam imaginando isso, né? Você pega uma vela e vai passando, e cabe vela número 20, se você for ir passando a vela, e mais ainda que o exame não serve para nada mesmo, né? Então, entender da onde que veio para poder ver se serve para alguma coisa, né? E você já trouxe aí que já não serve mais para nada. Infelizmente, a gente usou muito, mas eu particularmente não achei evidência científica e a gente não vai mais usar esse método aqui para esse tipo de diagnóstico, tá? Bom, muito bem. Então, a minha paciente da insuficiência ístmica é aquela que teve a história clássica ou 2 eventos. É essa paciente que vai ser a incompetência istmo-cervical. Perfeito? Acho que vocês ficou claro. Tá, muito bom. E aí a gente sabe, obviamente, que existem fatores de risco para insuficiência ístmica. Trauma cervical, conização, CAF, dilatação mecânica, lacerações. As anomalias millerianas podem levar a uma insuficiência ístmica, deficiência de colágeno. A gente sabe que exposição a dietilestrol, enfim. Mas esses fatores, de uma forma isolada, se a paciente tem algum desse fator de risco, não vai se indicar cerclagem. Aí a gente não tem evidência para indicar uma cerclagem de rotina. O paciente tem útero bicorno, vai fazer cerclagem ali de 14, 16 semanas, sem um histórico? Não.
pelo menos não é o que a gente vai fazer aqui dentro da clínica obstétrica. Perfeito? Bom, então vamos seguir. Pessário. Onde é que entra o pessário também nessas prevenções que a gente está conversando aqui, na prevenção secundária? Quer falar antes, Luizão? Pode. Eu queria só organizar aqui o pensamento. Então, vamos chegar numa coisa aqui. Tá. Só para entender. Então, por exemplo, você fez um ultrassom transvaginal numa paciente de baixo risco, que não tem fatores de risco. E você viu lá um colo curto. Aí nós vamos entrar para essa paciente com progesterona. Baixo risco, colo curto. Quanto curto? De 20 a 25, progesterona. Se eu estiver numa idade gestacional precoce, 18 semanas, puxa, eu tenho um colo, é um colo que está encurtando, eu posso avaliar, conversar com essa paciente, mas talvez ela seja uma candidata à cerclagem. Tá? Eu vou mostrar um trabalho mais à frente que vai dar um pouco de nó na cabeça de todo mundo, mas deixa eu falar do pessário e aí eu respondo a tua pergunta, pode ser? Tá, porque, juro, para mim eu não consegui ainda organizar na minha cabeça isso, né? Então, a paciente sem fator de risco faz ultrassom, deu um colo curto, aí nós vamos entrar com progesterona. Aí a paciente que não está com colo curto, que tem fator de risco, e aí deu alterado, aí você vai fazer a cerclagem, mas vai ficar pesquisando o colo. Então, só isso que a gente precisa organizar para todo mundo falar a mesma língua. A paciente que tem um fator de risco clínico, uma anomalia de colo, já fez uma cerclagem, a gente sabe que é uma paciente que a gente vai classificar ali no risco intermediário. É aquela paciente que eu vou dar, assim, que eu vou, eu não fechei a história, eu não quis colocar também ali, mas eu não fechei a história, mas é uma paciente que me preocupa para parto prematuro. Legal. Então, eu posso entrar com progesterona para prevenção do parto prematuro após 16 semanas e eu vou acompanhar um colo uterino. Eu não vou indicar uma cerclagem direto para ela. Ela é uma paciente com fatores de risco, mas ela não tem o diagnóstico da insuficiência isquêmica. Beleza. Paciente de baixo risco, eu vou fazer prevenção primária. Vou medir o colo entre 20 e 24 semanas. A grande maioria dessas pacientes vai ter um colo muito bom. Mas, voltando lá, a gente vai ter uma incidência maior nessas pacientes de baixo risco de parto prematuro. 50% dos partos prematuros são nas de baixo risco. Então, eu vou ter uma avaliação desse colo. Caso esse colo estiver curto, a gente vai fazer intervenção, tá bom? E aí a intervenção, que também a literatura, ela ainda não tem esse consenso, mas a gente vai adotar o protocolo da casa, tá? Então eu vou falar um pouco do pessário e a gente volta nesse tópico. Então, pessário. O que é o pessário? O pessário é como se fosse um anel ali de silicone que é colocado no colo uterino, tá bom? Legal. Isso é o pessário. Bom, saíram vários trabalhos sobre o pessário. Eu vou focar nos trabalhos maiores. Então, esse trabalho, essa revisão sistemática com meta-análise, publicada em 2017, mostrou que o diamante aqui no 1, não foi consenso se o pessário é bom ou não para prevenção de parto prematuro. Poxa, Enoque, mas eu escuto tanto que o pessário é muito bom. Você fala muitas vezes que o pessário é bom, e aí você me traz uma revisão sistemática que não mostrou benefício do pessário. Vamos olhar essa revisão sistemática com um pouquinho mais de apreço. Tem uma outra também, ó, essa outra meta-análise aqui, também, ó, um diamante tocando no 1, também não favorecendo o pessário. Vamos olhar os trabalhos, que são trabalhos, se vocês olharem aqui, ó, Goya, Nicolaides, Sacconi, o trabalho do Nicolaides e o do Goya são os mesmos trabalhos que entraram nas meta-análises, tá? Só o primeiro trabalho é diferente, é um trabalho menor. Bom, Goya, 190 colocaram pessários, 190 não, com colo com menos de 25 milímetros. Legal. Então, Goya, ó, mostrou evidência aqui do pessário. Legal. Trabalho do Sacconi, 150, também mostrou evidência do pessário. Poxa, 2 trabalhos, ó, um centro único, o trabalho do Goya foram 5 hospitais, é um trabalho muito bem desenhado, tá bom? Randomizado, duplo cego, controlado, os 2 trabalhos foram randomizados, tá? A diferença é que o do Sacconi não foi multicêntrico, também com um N razoável. E aí tem o trabalho do professor Nicolaides, também um N grande, ó, 465, 467. Só que qual que era a peculiaridade desse trabalho? Ele só entrava com progesterona
abaixo de 15 milímetros. Mas eu já não mostrei para vocês que a progesterona tem relação direta com prevenção de parto prematuro? Então, talvez o viés desse estudo está aqui. Não tem entrado com a progesterona precoce. Isso é um viés lendo o trabalho, vendo os resultados, tá bom? E aí, se a gente volta, é o trabalho que puxa o diamante. Olha só onde está aqui o trabalho, ó, puxando o diamante para o meio. Então, se a gente já vai estar entrando com progesterona, será que aquelas pacientes que estão usando progesterona e têm um colo curto, será que elas vão se beneficiar do pessário? O trabalho que a gente fez aqui, de novo, a gente ainda não tem a avaliação multicêntrica, mas o desenho do trabalho era esse. Paciente com colo curto usava progesterona. E a randomização era progesterona com pessário ou só progesterona? Por quê? Porque a progesterona já está provada que tem benefício. Tá bom? Então, a gente tem que ter essa clareza essa tranquilidade vendo os trabalhos. Tá? Então, eu acho que isso aqui pode ter sido um viés e que puxou essa meta-análise. Tá bom? Olha só. E aí, na avaliação, sem o trabalho que usou progesterona só com menos de 15, olha onde vem o meu diamante. Né? Claramente aqui, para prevenção do parto prematuro abaixo de 37 semanas, com a utilização do pessário. Então, voltando respondendo a questão do pessário, tem trabalhos que mostram sim benefício do pessário e a gente tem que ter essa clareza na avaliação. Bom, então, vamos voltar lá na nossa prevenção secundária, paciente com um evento de risco ou com fator de risco, progesterona após 16 semanas e avaliação do colo curto eu vou pensar na cerclagem de urgência, mas eu posso pensar no pessário. Aí o Luizão vai me perguntar, Enoque, mas a gente tem pessário aqui na Cachoeirinha? Não tem. O pessário não está padronizado pelo sistema de saúde, o pessário não está disponível para a gente utilizar. Então, a gente tem esse problema. Então, a gente não vai ter o pessário para oferecer aqui dentro. Pode ser com algum estudo, algum incentivo, a gente possa pensar em ter o pessário aqui? Pode ser. Mas hoje, com o que a gente tem de recursos aqui dentro, apesar de eu ter mostrado para vocês o benefício, eu não tenho como oferecer o pessário. Então, eu vou pensar na minha cerclagem de urgência com todos os viés de fazer a cerclagem. E aí vem a próxima pergunta. O que é melhor, então, Enoque? Pô, você está falando que a cerclagem tem evidência, o pessário também. O que a gente vai fazer? Esse estudo, na verdade, esse protocolo de estudo, ele publicado em 2016, talvez vai ter essa resposta para a gente, né? Avaliação de cerclagem, pessário, progesterona na prevenção do parto prematuro em mulheres com colo curto. Esse trabalho vai ser publicado, ainda não está publicado, ele está correndo, então a gente não tem essa resposta ainda, tá? E para gemelar, é outra pergunta que sempre me fazem, será que é bom pessário para gemelar? Não é? Também ainda não tem. Talvez em 2022 a gente vai ter essa resposta. Então tem muita gente estudando isso, tem muitas respostas para a gente obter nos próximos anos. Mas aí, de novo, a gente vai usar o que a gente tem de recursos atuais. Perfeito? Acho que, não sei se ficou claro. Então, paciente de baixo risco, medida do colo, e em cima do comprimento do colo curto, a gente vai introduzir a progesterona e pensar ou não, dependendo da idade gestacional, na cerclagem de urgência com todos os riscos adicionais que essa cerclagem tem, diferente de uma cerclagem eletiva. Paciente de risco intermediário, a gente vai introduzir a progesterona com 16 semanas e vai acompanhar o colo uterino e como ele vai evoluir durante aquela gestação, dependendo da idade gestacional em que esse colo encurtar ou se ele não encurtar, a gente pensa no tipo de intervenção que a gente tem na realidade do nosso serviço hoje em dia. Perfeito? Não sei se eu te respondi, Luizão. Não, acho que sim. Não sei se alguém também quer falar alguma coisa, alguém quer fazer alguma intervenção nessa hora, mas então, só para, de novo, voltar a organizar o pensamento. Então, o paciente fez o ultrassom do segundo trimestre, o morfológico do segundo trimestre, fez a avaliação do colo do útero. E o colo está curto, abaixo de 25 milímetros, nós vamos entrar com progesterona para essa paciente, certo? Essa é uma coisa. Não é cerclagem nesse caso, não é pessário a princípio. O paciente tem fator de risco, começa a fazer a medida do colo, antes até das 20 a 24 semanas, e o colo ficou curto, aí nós vamos pensar assim na cerclagem ou no pessário, é isso? É isso, e só lembrar que quando eu tiver um colo com menos de 20 milímetros, na metade da gestação, provavelmente essa tem uma relação
maior com parto prematuro. Talvez para essa paciente a gente vai individualizar o caso, afastar os fatores de risco, mas a paciente com menos de 20 milímetros eu poderia oferecer, se eu tiver uma umidade gestacional ainda precoce, a cerclagem, que é o que a gente tem para oferecer. A gente não teria o pessário, tá bom? Bom, vamos seguir um pouquinho. Uma outra dúvida que sempre aparece. Ó, alguém perguntou? Vamos lá, quem? Eu, Tati? Marina. Oi, Marina. Então, doutora, é porque ontem eu estava no pré-natal e a gente viu um caso bem parecido de uma paciente, na verdade, era uma secunde com um aborto, um parto prematuro anterior, né? Só que tinha, na verdade, não, era um aborto anterior que tinha sido com 18 semanas. Então, vamos pensar no nosso fluxograma. Paciente com um evento de risco, um aborto após 17 semanas, e está na segunda gestação, é isso? Exato. De Tá. acordo com o seu Fluxograma? programa, a gente iniciaria a progesterona e aí Isso. faria a medida do colo. A cada 2 semanas. Ela estava com quantas semanas, Marina? Não, a gente tirou o fio de cerclagem dela, estava com 36 semanas. Aí a gente Tá. Mas só que a minha dúvida foi justamente essa. A gente discutiu, enfim. E aí, para mim, eu entraria com progesterona realmente e faria avaliação. Só que aí a gente discutiu com o Dr. Pedro sobre a possibilidade de já fazer a cerclagem, né? Porque a paciente já tem esse histórico. Então, por que esperar ou ter um outro risco? E se ela já teve esse aborto tardio, entendeu? Aliás, o Pedro sabe muito de prematuridade, tem uma experiência incrível, né? É uma das pessoas que avalia muito os nossos casos. Provavelmente, assim, Marina, respondendo o teu questionamento, é que eu não tenho essa resposta agora, né? A gestação já foi até o final, e aí eu vou mostrar um pouquinho no fluxograma, porque essa paciente, pode ser que esse colo encurtasse, eu tivesse que fazer uma cerclagem em condições talvez um pouco piores. Pode ser que sim. Mas também a gente tem que pensar no inverso. A gente sabe que a cerclagem não é um procedimento inócuo. Tem risco de sangramento, de complicações. Então, muitas vezes, mesmo eu fazendo um procedimento na fase ideal, de 14 a 16 semanas, eu tenho riscos do procedimento, né? Então, a gente tem que se embasar, nessas condições, até para a gente lembrando justificar. se ela tinha a medida do colo de 20 a 22 semanas, mas quando ele me explicou, foi uma explicação que fez todo sentido. Se já teve esse histórico, e aí você vai iniciar a progesterona, por que não já fazer circlagem uma paciente que já teve esse risco anterior? Então, mas aí é que tá. A gente não tem esse embasamento. Provavelmente eu acho que ela deveria ter algum outro fator de risco. Ela deve ter somado 2 eventos de risco para ter indicado a cerclagem. Mas com a evidência científica, é dessa forma que a gente tem que prosseguir aí, porque provavelmente a gente vai ter questionamentos dessas condutas se a gente não se embasar na ciência aí, viu, Marina? Então, eu acho que é isso. Um evento de risco, eu sigo a paciente. 2 eventos de risco, ou um fator clínico e um evento de risco, essa paciente vai para a cerclagem, tá bom? Tá bom, obrigada. Marina, toma cuidado, porque nem tudo que parece, no final das contas, tem evidência, né? Então, tipo, faz sentido, mas na hora que você vai ver a evidência não comprova aquilo que fazia sentido para você pensar naquele momento, né? E, de repente, essas evidências que a gente está trazendo agora são coisas que, naquela ocasião onde foi definido, a pessoa que definiu talvez não conhecesse a evidência. Então, a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa também. Beleza. E aí, quando a gente fala de prematuridade, uma outra dúvida também é o tal do sludge, né? Então, alguns de vocês já ouviram falar, outros não ouviram falar, né? Qual que é o papel do sludge? Isso aqui é enfim, são fotos da primeira publicação sobre sludge, né? Então, fizeram uma miniocentese, um caso que tinha sludge, e esse é o material que vinha, né? Tá? Legal. Vamos lá. O que a gente tem também de evidência do sludge? Ó, aqui, um videozinho, não é foco ultrassom hoje, né? Mas esse é um ultrassom transvaginal, e além do meu colo estar extremamente curto aqui, como vocês podem ver, ó, aqui o transdutor, lábio anterior do colo, lábio posterior, aqui o polo cefálico, tá? E aqui, ó, olha só, o meu colo extremamente curto. O que é o sludge? São essas partículas aqui, ó, em suspensão intraminióticas. Todo mundo consegue ver? Né? Então, esse caso é um caso que eu fiz ultrassom há umas 2 semanas. Né? Paciente oligosintomática, 24 semanas, e esse era o ultrassom dela. Né? Então, bom, o que a gente tem de evidências? E também eu não quis trazer muitos artigos, porque daí
torna-se a aula cansativa, mas o que a gente tem aceito hoje em dia é que, para esses casos em que você tem um colo uterino curto, existe algum processo inflamatório aí no interior da cavidade âmnica que justificaria a realização de antibiótico terapia, tá? Para a prevenção das complicações, principalmente o parto prematuro espontâneo, além das outras medidas que a gente vai tomar, né? Então, os estudos mostram realmente o impacto, né? Então, a gente tem um estudo nacional grande aí, do Dr. Alan Ratanaka, né? Do grupo do professor Moron aí, e um estudo internacional mostrando uma grande diferença. Para quem? Principalmente para aquelas pacientes com colo uterino curto e a presença do SLUD e o benefício do antibiótico nesses casos, tá bom? Então, o que a gente vai fazer baseado nesses estudos? Vamos fazer, já tem uma relação direta do SLUD em colo uterino curto com um processo inflamatório intraminiótico. Existe uma dúvida se é realmente infecção ou não. Aquele caso da foto lá é caso de exceção, mas foi o caso que chamava a atenção naquele artigo, mas isso não se confirmou de rotina. Mas se a paciente tem um colo uterino curto, tem evidências científicas. Poxa, doutor, tem um trabalho, uma meta-análise igual você mostrou para avaliação da progesterona? Não tem, né? São estudos sempre pequenos, muitas vezes prospectivos, né? Retrospectivos, né, e não prospectivos, mas mostrando um grau de evidência. Então, nesses casos, a gente tem também um respaldo de literatura para fazer antibiótico terapia por uma semana para esses casos, além das medidas adicionais que serão tomadas. Tá? Então, aquela paciente com colo curto, SLUD, ela tem benefício de uma antibiótico terapia por 7 dias. E aí, também qual o melhor antibiótico? Existe uma dúvida gigantesca na literatura. A gente vai utilizar o que esse estudo aí mostrou, né, publicado em 2019, clindamicina e cefazolina, que a gente tem disponível na nossa rede, né, tem disponível no nosso hospital também. Perfeito? Sim, essa paciente vai ficar internada, né? Ela tem um alto risco de prematuridade, olha o colo extremamente curto. Esse antibiótico terapia ela é endovenosa por 7 dias, tá bom? Só para ficar claro. Endovenosa, 7 dias, clindamicina e cefazolina, tá? E o repouso? Puxa, outra polêmica, né? Repouso, faz repouso, não faz repouso, interna, não interna, tem evidência do repouso? Bom, não tem muita evidência, né? Pelo menos no que tem de estudos aí, restrição de atividade em relação com teste da fibronectina, repouso e parto prematuro, a gente não encontra evidências. Mas a gente tem estudos grandes, encorpados, que analisaram isso? Não tem, né? Não tem. Então, todo mundo fala que orienta repouso. A gente tem, olha só essa meta-análise aqui da Cochrane de 2015, tá? Avaliando o repouso e parto prematuro. Tem um estudo que entrou de 94, tá? Então, com um N muito pequeno. Então, a gente não tem evidência científica nem para não prescrever ou prescrever o repouso. Segunda questão, como é que você controla o repouso? Você sabe como que você fala? Um repouso relativo. O que é um repouso relativo? Para uma paciente pode ser ficar deitado o dia inteiro, levantar para tomar banho e para se alimentar. Para outras pacientes pode ser só abstinência sexual e evitar esforços excessivos. Então também é muito difícil reproduzir esse tipo de estudo. E aí, na verdade, a gente tem a nossa experiência de casa da gestante, né? Então, aquelas pacientes que tinham cervicodilatação precoce, né? Um termo que eu não gosto tanto, mas que tinha, né? A gente fala muito sobre isso. Tem uma dilatação ali com 24 semanas, ou a paciente que tinha um colo extremamente curto, com menos de 10 milímetros, aí menos de 5 milímetros, e por acaso ela foi internada, fez a antibiótico terapia, enfim. Aquela paciente que ficou de repouso internada, a gente vê que os resultados são diferentes do que aquela paciente que foi para casa e às vezes volta nascendo, né, em trabalho de parto. Então, também, a gente vai orientar repouso? Vai. A gente tem respaldo científico para orientar esse repouso? Não tem, mas não tem, não dá para falar que a literatura respalda a gente em não orientar repouso. Também não. Então, a gente também tem que tomar muito cuidado. Quando a gente vai para a literatura, e às vezes a gente escuta de colegas falar, poxa, mas tem uma revisão da Cochrane que fala que não tem evidência. Tem um trabalho aqui que foi incluído, tá bom? Então a gente tem que tomar muito cuidado. A ausência de evidências não significa que não há evidências, né? Então, eu não tenho um trabalho, não é por isso que eu não vou
fazer. Então, a experiência clínica vai ter que ser, até que a gente tenha realmente um trabalho encorpado que me fale para não prescrever, não sugerir, não internar, não fazer, a gente vai ter que aguardar resultados. Então, a princípio, sim, para paciente de alto risco e que não conseguiu o melhor tratamento. Então, vamos imaginar aquela paciente que, puxa, passou da fase da cerclagem eletiva, ela até tinha uma história e chega ali com 26 semanas, 27 semanas, e aí com dilatação. Essa paciente, ela vai para o repouso e para a progesterona. Eu não vou fazer uma cerclagem de emergência com 27 semanas. Não, claro que não. É abaixo de 25 semanas e olhe lá, né? E olhe lá. Então, essas pacientes de alto risco e que não tiveram o benefício do melhor tratamento, elas provavelmente vão ter benefício do repouso. Tudo bem? Mas, de novo, a gente não tem evidências científicas nessa discussão. Infelizmente, ainda não. Tudo bem? Acho que o Luizão está fazendo uma cara que quer fazer um comentário. Não, veio uma pergunta aqui da Tabata aqui no chat sobre a evidência do SLUD, se só tem evidência tratar o SLUD nas pacientes que têm colo curto ou não. O SLUD, a paciente tem um colo a mais de 25 e tem SLUD. Nós vamos internar essas para fazer a Cefasa e a Clinda. Como que nós vamos tratar isso daí? Desculpa, você pode responder de novo, Luizão? Perdão. Deu uma pergunta. Perguntar de novo. Foi a Tabata que perguntou aqui no chat. Ela perguntou o seguinte: se essas pacientes que têm SLUD e não têm o colo curto, se a gente vai tratar o SLUD ou é só nessas pacientes que também têm colo curto junto com o SLUD? Sim, não. Só nas pacientes que têm colo curto. O que a gente tem evidências e tem a literatura internacional e nacional caminhado nesse sentido é que o SLUD que merece tratamento é aquele associado a colo curto. SLUD com colo longo não tem resultado nem parece ter benefício de antibiótico terapia. Estou vendo aqui uma outra pergunta, aliás, é um prazer a gente estar com o Dr. Mário Burlachini aqui com a gente, conectado aí na aula. É uma sumidade em prematuridade e ele fez uma pergunta aqui para mim, uma pergunta e um comentário, na verdade, falando sobre a opinião dele e da experiência clínica que ele tem, né? Sobre para paciente que tem antecedente de fator de risco e o colo encurta, a opinião dele é que baseado nas evidências, enfim, que eles têm lá no Hospital das Clínicas, é que o pessário, a cerclagem, ela pode ser melhor que o pessário, né? Então, eu acho que é muito importante essa opinião. Mário, obrigado por estar aí com a gente, conectado, é sempre importante. E o Dr. Mário é uma sumidade aí na prematuridade, tem grande experiência, tanto para a utilização de pessário, de cerclagem, e, enfim, obrigado. Bom, eu acho que muita informação até agora, né, Luizão? Eu acho que eu pus esse café porque eu avisei para vocês que ia ser uma aula pesada, né? E aí, assim, acho que muitos conceitos aí. Agora a gente vai seguir para a segunda parte da aula. Obrigado, doutor Mário, obrigado pela presença aí com a gente. É um prazer, é um orgulho ter o senhor aqui assistindo e acompanhando essas discussões. Bom, então vamos para a prevenção terciária. Dá para a gente passar para a prevenção terciária? Alguém tem alguma dúvida a mais até agora? Prevenção primária e secundária? Eu tenho uma dúvida. Esse assunto eu acho bem interessante, porque é polêmico, tem muita coisa, muita novidade, né? Muita coisa que as pessoas não discutem, não falam sobre isso, e muita gente nega as evidências, muita gente, né, reluta em mudar, né, aquela coisa dos paradigmas, de fazer coisas novas, né? E de estar fazendo coisa de vanguarda aqui, que é isso que eu acho que você está propondo e é o que a gente está tentando fazer aqui na Cachoeirinha. Então, a gente vai receber, né? Às vezes a gente faz ultrassom, você pede para a tua paciente, ou lá do pré-natal de alto risco, ou até a tua paciente no teu consultório, ou, né, onde você está atendendo lá, e às vezes o ultrassonografista vai te mandar outras informações, né? O que fazer com essas informações? Então, você falou até que podia pedir um eco glandular endocervical, ou um sinalzinho lá de dedo de luva, ou alguma coisa nesse sentido. Queria que você comentasse brevemente sobre isso. Vamos levar... O que você sugere que as pessoas aí, porque, né, não tem só gente da Cachoeirinha vendo esses vídeos, né? O que as pessoas como elas deveriam tratar isso? Vamos valorizar essa questão do eco glandular endocervical, do SLUD isoladamente, você já comentou. O que você pode dar de panorama aí para a gente nesse sentido?
Pergunta difícil, hein, Luizão? Pergunta difícil. Você não é amigo, né? Não é? Fazer essas perguntas aí? Poxa. Bom, então, na verdade, assim, o que a gente tem de evidência? Melhor parâmetro, de novo, do colo na avaliação transvaginal é o comprimento. É o parâmetro que tem mais relação com o risco de parto prematuro. Existem evidências que os outros parâmetros podem se associar, mas de uma forma secundária. Então, colo curto, SLUD, puxa, esse caso é um caso provavelmente que tem um risco de um desfecho pior, né? Então, tem um risco de desfecho pior, eu vou internar, antibiótico terapia. Bom, colo curto e afunilamento, puxa, também esse caso é um caso pior do que só o colo curto. Ou, para aqueles casos que a gente está na dúvida, puxa, deu 25, 24, ficou no limite, poxa, mas tem SLUD, tem um afunilamento, poxa, esse caso aqui eu vou me preocupar mais. E talvez eu tenha que ser mais invasivo nessas situações. Não tem um eco glandular, que é uma camada, que é uma diferenciação do canal endocervical, uma diferenciação celular, e que no ultrassom a gente tem uma faixa hipoecóica nas bordas ali do canal endocervical. Então, talvez a ausência do eco glandular com um colo curto é um caso que me preocupa mais. Então, assim, a valorização dos sinais secundários, SLUD, afunilamento, ausência do eco glandular, elas potencializam o meu diagnóstico do colo curto. Mas provavelmente eu não vou valorizar com tanta força quando eu tiver um colo longo, tá bom? Existe uma tendência de acompanhar colos limítrofes. O que seria um colo limítrofe? É aquele colo que está entre 25 e 30 milímetros. Então, talvez esses colos eu vou acompanhar com uma frequência maior, né? E talvez valorize mais os achados secundários. Mas, de novo, a gente não tem essa resposta e não dá para a gente valorizar de uma forma isolada esses achados. Só para vocês saberem, esse estudo do qual a gente foi braço aqui na Cachoeirinha, que foi chefiado pela Unicamp, foi um estudo grande, a referência do limite inferior para colo uterino, para entrar no trabalho, era de 30. Xenoc, 30, você está falando 25, os trabalhos falaram 25, mas existe uma curva de normalidade que utilizava o percentil 5, o colo abaixo de 30. Mas provavelmente a gente também vai ter essa resposta aí nos estudos, porque eles vão setorizar a avaliação para colo entre 25 e 30 e abaixo de 25, tá bom? Mas não é nada do outro mundo falar desse colo entre 30 e 25 e talvez a gente vai ter olhar para os achados secundários. Mas, de novo, eu não tenho essa resposta, Luizão, não consigo. E o pessoal lá de Londres, lá do King's College, fala até de colo de 20 milímetros, talvez seja meio forçada a barra, né? O que a gente tem visto é que o corte de 25 é muito bom para esse rastreamento, e também é o que é falado pela Febrasgo, né, pela sociedade aí, pela nossa sociedade. Então eu acho que é muito aceito o colo de 25, tá bom? Bom, então vamos para a prevenção terciária. Alguém tem mais alguma dúvida? Não? Legal. Então vamos lá. Prevenção terciária é o trabalho de parto prematuro. Então se a paciente chega em trabalho de parto prematuro, todo aquele meu background já foi. Agora a gente vai olhar, vai ter outros olhos. Então quem que é o trabalho de parto prematuro? Contrações que levam à modificação cervical. Perfeito? Aqui não tem dúvida, trabalho de parto prematuro. Poxa, será que eu estou na dúvida? Eu vou reavaliar aquela gestante, se ela é uma parturiente ou não. Eu vou fazer uma reavaliação precoce, 1 hora após. Vamos ver se aquela contração que eu fiquei na dúvida está tendo modificação cervical ou não. Mas, basicamente, essa é a definição. Para o trabalho de parto prematuro, eu vou ter 2 linhas de atuação. Eu vou ter o foco de inibir o trabalho de parto e eu vou me preparar para assistir aquele recém-nascido prematuro. A gente atua nas 2 linhas ao mesmo tempo. Tá? Então vamos falar um pouquinho da inibição do trabalho de parto prematuro. Qual que é o nosso objetivo? Prolongar a gestação e melhorar o prognóstico neonatal. Aqui uma questão importante é que muitas vezes a gente tem uma expectativa e a gente tem a realidade. O paciente chega com 28 semanas no limite da prematuridade extrema. O que eu quero? Eu quero inibir, às vezes a gente tem a expectativa de chegar em 37 semanas, mas não é isso que acontece. O nosso objetivo na inibição de trabalho de parto prematuro é ganhar 48 horas, ter o tempo de fazer o corticoterapia e prolongar em pelo menos 1 semana essa gestação. É esse o nosso objetivo, que tem que ficar claro, né? Então a gente tem que
adequar as nossas expectativas. Em muitos casos, eu consigo prolongar a minha gestação em mais tempo, tá? Mas o objetivo de você realizar aquelas medicações para inibição do parto, esse é o objetivo, perfeito? Bom, e aí eu faço a corticoterapia, e se eu estou num serviço que não tem capacidade de fazer a assistência para aquele recém-nascido prematuro, eu vou ter tempo de transferir. Eu vou fazer a medicação, faço a primeira dose do corticoide e transfiro para um hospital terciário, para um hospital com uma boa UTI neonatal para receber aquele prematuro. Certo? A gente tem que ter essa clareza. Ah, mas eu vou fazer a manutenção da tocólise por quanto tempo? Eu posso repetir? Eu posso associar duas medicações? Tudo isso a gente tem várias dúvidas na literatura, mas não parece ter benefícios fortes que indiquem, tá bom? E a gente tem que sempre lembrar das contraindicações também da inibição de trabalho de parto prematuro. Eu não vou inibir rotura prematura de membrana, escoriamnioniite, enfim, DPP. A gente sabe claramente disso e acho que eu não preciso ficar reforçando isso novamente com vocês, tá bom? O que a gente tem de medicação? A gente tem, a princípio, 3 medicações mais conhecidas e aceitas na atualidade. Eu não coloquei aqui a indometacina, que é uma outra medicação, porque hoje em dia não se aceita mais a utilização da indometacina, tá? Então a gente tem a terbutalina, a nifedipina e o acetato de atosibana, ou atosiban, né, como é conhecido. A terbutalina, ela vai agir nos receptores de membrana, vai ativar a adenilciclase. Bom, como é que a gente usa? Como que se prescreve a terbutalina? Soro glicosados de 500, 5 ampolas, a gente começa ali com 60 ml e pode aumentar até cessar as contrações, mantém por 2 horas na dose que conseguiu inibir as contrações, tá? O máximo ele seria 240 ml hora, mas a gente vai monitorizar a frequência cardíaca materna, a frequência cardíaca fetal e lembrar da incidência alta de efeitos colaterais graves, edema agudo de pulmão, arritmia cardíaca materna. Então, a gente tem que ter essa clareza. A incidência de efeito colateral grave com a terbutalina é alta. Existe uma tendência até a pensar em aposentar a terbutalina, tá bom? Então, a hora que a gente vai para os estudos, eles não falam isso, a revisão da Cochrane não fala isso, mas em muitos serviços em que a gente tem as opções de medicações, que eu vou falar adiante, a gente tende a pensar em aposentar e a gente vai usar para situações de exceção. Por quê? Porque a nifedipina, ela vai inibir a entrada de cálcio na membrana celular, inibe a liberação intracelular do cálcio. A gente tem uma posologia muito fácil de utilização, ela é via oral, tá? 20 mg via oral de ataque, você pode dar mais 10 mg após 20 minutos e vai fazer a manutenção ali por 24 horas. Essa é a primeira linha e eu vou mostrar nos próximos slides por que ela é a primeira linha, tá? Então, pode ter efeito colateral? São descritos como possíveis, né? Cefaleia, hipotensão, mas a gente tem uma experiência larga aqui na Cachoeirinha com a nifedipina e a gente não tem esses efeitos colaterais aqui, né? Então, são situações de exceção, esses efeitos colaterais. E a literatura mostra benefícios também do acetato de atosibana, ele é a medicação mais específica porque ela ocupa o receptor de ocitocina. A posologia, né, basicamente faz um ataque em 1 minuto de 6,75, corre 18 mg por hora por 3 horas e faz uma manutenção aí por 45 horas, completando o ciclo de 48 horas. Qual que é o problema do acetato de atosibana? O custo, né? Existem efeitos colaterais relatados como náusea, cefaleia, possíveis também, né? Existem alguns relatos de alteração de líquido amniótico, enfim, mas o principal problema da atosibana é o custo. E aí vamos para os estudos. Eu sei que o Luizão quer fazer uma pergunta, mas eu vou segurar um pouquinho ele aí no mudo, porque eu quero mostrar algumas coisas antes disso. Então, esse trabalho, essa revisão aí da Cochrane, comparou o bloqueador de canal de cálcio para inibição de trabalho de parto prematuro, mostrando uma certa evidência em segurar mais de 48 horas, mas principalmente, então, assim, comparando com outros tocolíticos, olha o meu diamante tocando 1. Puxa, parece que ele não é melhor que os outros tocolíticos, não é melhor que a terbutalina, não é melhor que o acetato de atosibana, mas os efeitos colaterais, né, os efeitos maternos adversos são muito melhores, então favorecem o uso da nifedipina. Então, pensando ali no binômio mãe e feto, ele consegue segurar de forma razoável aí, inibir o trabalho de parto prematuro e sem efeitos colaterais ou com mínimos efeitos colaterais maternos. Então, ela é uma medicação segura para ser realizada na gestação. Acho que esse é o grande diferencial da nifedipina, certo?
Pode perguntar agora, Luizão. Aliás, assim, eu tô falando Luizão porque a gente tá num bate-papo aqui quase de amigos, né? Mas eu tô vendo que tem mais de 50 pessoas aí acompanhando e vocês podem fazer as intervenções, pessoal. Eu acho que é uma discussão aberta aí, né? Vamos lá. Não quero monopolizar as dúvidas aqui, aqui. Mas, ó, eu tenho algumas coisas aí que eu queria te perguntar, né? Então, também, como eu falei, né, antes, é um assunto que eu acho que tem muita coisa para a gente falar, né? E aí, algumas coisas aí que eu fui anotando aqui para a gente comentar. Queria que você comentasse um pouco. Eu vou falando cada coisa e você vai comentando, pode ser? Ó, existe ainda algum papel, se é que já existiu algum dia na obstetrícia, do uso da inibina em trabalho de parto? E mais um, do Dactil-OB? Não, infelizmente, são medicações que são conhecidas, né, Luizão? Mas, infelizmente, a gente não tem evidência científica. A hora que você estuda os tocolíticos, enfim, não tem respaldo científico para a utilização dessas medicações, não. É fantástico, né? Assim, a indústria farmacêutica inventa uma medicação, né? Põe um nome, assim, né, brilhante de inibina, né, para inibir trabalho de parto prematuro e tal, e a medicação simplesmente ela não tem utilidade alguma, né? E aí às vezes a gente recebe, né, paciente vai para uma maternidade importante de São Paulo, particular, paciente do consultório, vai lá na maternidade XYZ e volta para casa recebendo inibina via oral para casa e Dactil-OB, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que tomar bastante cuidado de, né? Lá naquela maternidade X está usando, então vamos começar a prescrever também Dactil e inibina, né? Então, evidência zero, né? Não. Deixa eu até falar uma coisa, é interessante essa pergunta que você fez, porque se a gente voltar ali nos primeiros slides do trabalho de parto prematuro, e o meu objetivo é segurar 48 horas a 7 dias a princípio, e existe uma dúvida de literatura sobre a manutenção dos tocolíticos, podem me interpretar mal, mas provavelmente aquele tocolítico que ela foi para casa, está usando, puxa, não está tendo aquela função da inibição do trabalho de parto prematuro real, né? Então, primeiro a gente precisa fazer o diagnóstico do trabalho de parto prematuro e a gente tem que ter essa clareza que ele vai ser difícil da gente conseguir fazer a inibição por mais de 7 dias, apesar de que a gente consegue. Segunda questão, nas medicações de manutenção, é um tema extenso, né, na verdade, a gente encontra, talvez, algumas evidências que para as pacientes que passaram por um trabalho de parto prematuro e obtiveram sucesso na inibição, talvez essas pacientes podem ser beneficiadas do uso da progesterona também. Tá? Então, é a única medicação que você encontra evidência para uma possível manutenção. Mas também essas evidências não são muito fortes, porque aí os trabalhos, as informações elas acabam sendo misturadas aí, né? Na utilização da progesterona para a prevenção de parto prematuro e acaba sendo dada progesterona para esses casos. Mas talvez seria a única medicação em que haveria algum grau de evidência, tá? Tá. Outra coisa que eu queria te perguntar, são algumas perguntas. Como que você vê e o que você sugere para os nossos residentes e para os colegas que estão, né, assistindo a questão do uso do corticoide antinatal, né, no pronto-socorro? Então, paciente, por exemplo, que passou no pronto-socorro, você não vai inibir, né? Você não acha que não deve inibir, não está em trabalho de parto prematuro, e você faz um corticoide no pronto-socorro e manda ela para casa e manda ela voltar no pronto-socorro. Você acha que isso é uma boa prática? Você sugere que continuem fazendo isso ou não tem muito sentido fazer isso? Ou você vai fazer isso mais para frente, de repente? Não sei. Aí vai dar spoiler do que eu vou falar mais à frente. A gente tem um tópico de corticoide. Então, eu te respondo depois que falar do corticoide. Beleza, eu volto. E aí, então, só para encerrar, eu não sei também se você vai falar sobre isso, nessa questão do uso de múltiplas drogas, né, que você falou no comecinho e acabou que você, acho que não falou nada sobre isso. Então, por exemplo, eu via quando dava plantão aqui na Cachoeirinha muito isso, né? Então, às vezes, entrava com nifedipina e a paciente fazia lá a dose de ataque, tal. Quando ia começar a manutenção, não deu certo a nifedipina. Então, vamos suspender a nifedipina e vamos entrar com terbutalina. Aí dava certo. Aí os caras falaram, tá vendo? A terbutalina funciona melhor do que a nifedipina. A gente deu a nifedipina, não deu certo, a gente entrou com a terbutalina e deu certo. E aí a grande crítica, que eu acho que desde a época do Dr. Nelson ele sempre fez, foi no sentido de, poxa, você está usando uma droga,
né? Você está associando duas drogas, na verdade, né? Não é que você está suspendendo a nifedipina, né? A meia-vida da nifedipina são 6 horas, né? Então, você deu a nifedipina, passou um tempinho, você fala, deu a terbutalina. Então, você está usando uma associação de dois esquemas, né? Então, as pessoas com essa falsa impressão de que quando a nifedipina não dá certo, usar a terbutalina funciona, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso também. Também a gente tem a gente não encontra muito respaldo, mas para você trocar a medicação, né? Então, tem uma questão. Quando a gente começou a utilizar o bloqueador de canal de cálcio, a nifedipina, existia um preconceito muito grande de que talvez a medicação não funcionasse, e foram passando os anos e as evidências apareceram de que era uma medicação que funciona. Então, assim, eu não vou te falar que é contraindicado você fazer o ataque de uma medicação e ela não responder e você pensar em utilizar uma outra droga. Isso é possível, a gente encontra trabalhos que falam dessa possibilidade de você utilizar outra medicação. Então, isso pode ser julgado como medida efetiva, mas provavelmente aquele trabalho de parto que você não está conseguindo inibir, você deve, antes de entrar com a outra medicação, reavaliar o caso, porque provavelmente você está com algum evento que está desencadeando aquele trabalho de parto e você não fez o diagnóstico. Então, às vezes, a paciente está com alguma infecção, você tem uma coriomionite, você tem alguma situação que desencadeou aquele trabalho de parto e com nenhuma medicação você vai conseguir inibir esse trabalho de parto. Uma outra questão é que, provavelmente, a sua chance de sucesso, se a paciente chega com mais de... E aí tem trabalhos que falam 5 centímetros, outros falam 6 centímetros, é pequena. E aí a gente volta naquela questão da expectativa e realidade, né? Você tem a expectativa que você vai conseguir inibir, você quer trocar a droga, você quer fazer tudo possível, você não consegue. Aquele parto, infelizmente, com todas as complicações, com todos os riscos, vai acabar nascendo por mais medidas. E aí você vai ter que ter a coerência, a tranquilidade de ir até onde você pode ir sem comprometer, sem levar aquela mãe a risco, né? Então, é uma outra questão. E eu acho que uma terceira pergunta que também você provavelmente vai fazer, mas que também a gente não tem resposta, é a gestação gemelar. Será que existe uma contraindicação absoluta mesmo para inibição de trabalho de parto prematuro em gemelar? Bom, primeiro, que terbutalina a gente não vai usar, né? Isso a gente tem meio que um consenso, né? Mas talvez a nifedipina possa ter algum benefício para esses casos. Mas também a gente sabe do fator de risco da gemelaridade para um parto prematuro e a gente não tem evidências robustas que me respaldem na inibição do trabalho de parto prematuro nesses casos. Então, talvez você vai ter que reavaliar o caso, tentar entender por que aquela paciente está em trabalho de parto prematuro, certo? E o sulfato de magnésio? Vou falar, calma. Não, para inibição do trabalho de parto? Para inibição de trabalho de parto, não tem evidências fortes. Também a gente encontra na literatura, fala de alguns resultados do sulfato de magnésio, mas não, a gente hoje em dia não tem evidências que me autorizem a prescrever o sulfato de magnésio para inibição do trabalho de parto prematuro. Tem outra questão que a gente vai falar um pouco mais à frente, tá bom? Bom, vamos seguir. E aí, tem evidência que me autorize a inibir trabalho de parto prematuro em bolsa rota, em ruptura prematura de membranas? Agora eu vou perguntar para você. Tem alguma evidência aí, né? Acho que sim. Acho que em casos selecionados, sim. Vamos para a literatura, então. O que a gente encontra? Essa revisão sistemática aí, também da Cochrane, né? Poxa, hoje eu estou fã da Cochrane, né? Muito trabalho Cochrane. Mas o que a gente encontra aí é que parece ter uma tendência a favorecer a autocólise na ruptura prematura de membranas. Poxa, Enoque, mas... mas o diamante, ele toca aqui no 1, tá vendo? Olha só. Quando a gente compara usar o non-tacolítico e avaliar a mortalidade perinatal. Não teria muita evidência. Mas não há indicação atualmente que justifique a sua realização. Exceção para quem? Você está num serviço que não tem condições de receber aquele prematuro. Você precisa mandar ela para um outro serviço, para nascer em outro serviço. Puxa, talvez nesses casos de exceção você poderia fazer a autocólise, tá bom? Mas situações de exceção, como você falou aí, Luzão. Legal. Bom, prevenção terciária, falamos da inibição de parto, né, na inibição do trabalho de parto prematuro, e o preparo para o parto, né? Vamos lá. A gente pode qualificar esse recém-nascido, o Dr. Nelson gostava de usar muito essa expressão, gosta de usar muito essa expressão, qualificação do recém-nascido para o parto. Então, a gente vai seguir três linhas de conduta. Primeiro, antibiótico terapia, tá? E a antibiótico terapia aqui no prematuro, o nosso foco é
a prevenção da infecção pelo estreptococo, tá bom? Então, a gente vai fazer a ampicilina, e aí para casa, para clínica obstétrica, a primeira opção é a ampicilina, 2 gramas de ataque, e repetir 1 grama a cada 4 horas. Ou a segunda opção seria a penicilina, né? E aí a dosagem aí seria 5 milhões de ataque e 2,5 milhões a cada 4 horas, tá? Na prevenção, nosso foco aqui é a prevenção da infecção pelo estreptococo. A gente sabe que o parto prematuro ele tem uma associação maior, a exposição é maior pela infecção, e muitas vezes a gente chega sem saber se tem, né? Hoje em dia a normativa da secretaria é que não se faça a coleta rotineira da cultura para estreptococcus, então a gente vai fazer a prevenção aqui, tá? Alguns estudos mostram que, além da prevenção da infecção pelo estreptococo do grupo B, a gente poderia ter uma redução do risco de paralisia cerebral naquelas crianças que fizeram antibiótico terapia antes do nascimento, tá? Então, as evidências não são tão robustas, mas a gente encontra evidências de redução, tá? Então, reforçando a justificativa de fazer antibiótico terapia nesses casos. Corticoterapia, nosso foco aqui é a maturidade pulmonar fetal. Vamos para os estudos, né? Então, esse é um dos primeiros estudos aí de 95, né? Alguns estudos de 95, mostrando uma evidência forte. Então, nível de evidência A, naquele caso que recebeu o corticoide e pensando nos meus desfechos perinatais. Então, a gente tem uma justificativa importante. E evidência B, para aqueles que tiveram e acabaram nascendo com menos de 24 horas. Então, isso respalda o que a gente sempre escuta, que qualquer dose, ela, mesmo que 3 horas após a injeção, ela tem diferenças para aquele recém-nascido, tá bom? Então, a gente está completamente respaldado, mesmo para aqueles casos que a gente sabe que vão nascer, tá bom? E se eu consigo segurar aquele trabalho de parto por 3 horas, esse recém-nascido já tem um pouco de benefício. Claro que o benefício ele é melhor quando o parto ocorre em 48 horas a 1 semana, né? Final da primeira semana, o benefício é máximo, mas a gente vai estar respaldado para fazer antibiótico, para fazer a corticoterapia. De novo, também para aqueles casos de prematuridade extrema, né? A gente tem aí evidência, força de recomendação, evidência A, né? Nível de evidência A. Bom, e aí relação direta com desconforto respiratório, hemorragia intraventricular. Então, esse estudo de 95. Poucos sabem, mas esse símbolo da Cochrane é de uma meta-análise que avaliou desfechos perinatais e medidas efetivas, né? Eu até procurei esse estudo para trazer para vocês, eu gosto da parte histórica da coisa, mas eu não encontrei esse estudo específico. Mas isso aqui é uma meta-análise da Cochrane e é utilizada como símbolo, tá? Bom, nas revisões da meta-análise, a gente tem uma revisão de 2006 e ela foi atualizada em 2017 sobre a corticoterapia, tá? O que a gente encontra? Que a gente tem sim evidências em relação à síndrome de desconforto respiratório que me justificam a utilização da corticoterapia, tá? Então, tenho lá o meu diamante, né? Favorecendo o tratamento. Para a hemorragia cérebro-ventricular também, eu tenho redução do risco quando eu faço a corticoterapia. E aí a gente tem algumas dúvidas, né? Então primeiro aqui, ponto passivo, tem que fazer corticoterapia, perfeito? Após 24 semanas, a gente tem evidências que o benefício, ele existe, independente do momento que vai ocorrer o meu parto. Os estudos também mostram, existe uma comparação, então essa revisão da Cochrane de 2014 comparou betametasona com a dexametasona. O que a gente usa? A gente usa betametasona, né? 12 miligramas intramuscular ao dia e repete após um dia. Então, 2 doses aí, tá? 2 ampolas, a ampola tem 6 miligramas. Bom, mas também eu posso fazer a dexametasona intramuscular 2 vezes ao dia por 2 dias, um total aí de 24 miligramas nas 2 posologias. E aí, essa revisão da Cochrane mostrou que eu tenho menor hemorragia intraventricular se eu fizer a dexametasona, né? A gente sempre fala, poxa, mas a betametasona ela é tão melhor, mas focado no desconforto respiratório, parece que a betametasona tende a ter evidências maiores aí. Então, provavelmente, aqueles recém-nascidos que tiveram a injeção, que a mãe recebeu a dexametasona, eles vão numa frequência maior para a UTI neonatal, e isso associado ao desconforto respiratório, tá bom? Desconforto respiratório. Então, o que a gente vai fazer? Vamos preferir a betametasona. Em condições em que eu não tiver a betametasona, eu tenho autorização para fazer a dexametasona com respaldo científico, tá bom? Tudo bem até aqui? Bom.
e a dose, repetir a dose, tem evidência que eu possa ter algum benefício? Parecia que não, mas também a gente tem uma revisão da Cochrane sobre isso, e parece que sim, talvez a gente tenha algum benefício de repetir a dose do corticoide. Mas a gente não tem resposta se aumenta. A gente sempre achou que tinha um aumento da leucomalácia periventricular, né, e dos desfechos perinatais piores aí no desenvolvimento neuropsicomotor, mas parece que a gente não tem essa resposta. A gente evita, sim, fazer repetir a dose. O que a gente vai adotar aqui é que se a paciente, por acaso, eu conseguir inibir aquele trabalho de parto prematuro, eu teria até autorização de repetir pelo menos uma vez após um mês, na paciente que chega em iminência de parto, tá bom? Em iminência de parto. Eu teria um respaldo para repetir a dose do corticoide, tá? E aí a gente vai cair numa outra polêmica agora da corticoterapia tardia. Mas eu vou parar porque eu vi que o Luizão fez uma cara que quer fazer alguma discussão, né, Luizão? Vamos lá. Na verdade, ó, o Renê, nosso amigo que está sempre aqui, nesse residente aqui da Cachoeirinha, fez aqui uma pergunta qual que é o papel aí do corticoide antes das 24 semanas. Vamos lá, Renê, a gente não tem essa resposta. Parece, a gente sempre aprendeu que a gente não teria receptores receptores pulmonares, não teria impacto do corticoterapia para as células pulmonares aí nessa fase, mas a gente não tem essa resposta. E, na verdade, a gente não tem essa resposta porque os trabalhos param ali na 24ª semana. Agora, dia a dia, a gente tem resultados perinatais que ainda são preocupantes, mas tem tido uma melhora dos resultados perinatais nessas idades limítrofes. Então, talvez você possa ter autorização para realizar. Mas, de novo, naquele caso que tem iminência de parto, aquele caso que vai nascer. Um caso que tem um fator de risco, mas eu acho que não vai nascer, não estou em franco trabalho de parto, puxa, é melhor segurar esse corticoide, porque os benefícios começam após 24 semanas, tá? Você quer fazer algum comentário, Luizão? Não, outra coisa que eu queria comentar, né, que isso também já foi motivo de outras discussões, né, nessa questão dessas pacientes que chegam aí na iminência do parto, né, prematuridade extrema, e aí naquela questão do desespero, alguém tem uma ideia aí de fazer dexametasona EV, porque aí o efeito do dexametasona EV é mais rápido e tal. E aí a gente sabe, né, que todas as evidências, todos os trabalhos são com doses IM, né? Então, se vocês ouvirem isso em algum outro hospital, passando um plantão com o colega falou, já fiz uma Dexa EV aí para fazer mais rápido o efeito e tal. Lembrar que isso não tem nenhuma evidência. Tem, alguns estudos até comparam a dose via oral com a dose intramuscular da dexametasona. É essa comparação que tem e os benefícios são maiores na dose intramuscular, tá bom? Então, só para ficar bem claro. Bom, nos últimos anos tem sido falado da corticoterapia tardia, né, para o prematuro tardio. Poxa, não, que você falou que o prematuro tardio, ele vai muito bem, né? Poxa, quase ali no termo, 3 semaninhas para 37 semanas pelo menos. Bom, os estudos mostram que esses recém-nascidos, eles não são de termo. Eles têm, ainda assim, comparado com gestações de termo, internação intranatal maior, mais incidência de desconforto respiratório, uma suscetibilidade imunológica pior, mais incidência de hemorragia. Claro que quando eles são comparados com os prematuros precoces, os resultados são muito melhores. Bom, então, se a gente tem um desconforto respiratório maior nesses casos, será que eles se beneficiam da corticoterapia tardia? Aqui são só alguns trabalhos que eu quis trazer para vocês, né? Trabalhos de 2016, 2017, 2020, né? Bom, vamos olhar um pouquinho o que a gente tem de evidências. O trabalho que talvez virou a chave para que se pense em fazer a corticoterapia, ou que mostrou evidências, é esse trabalho publicado em 2016 no New England, tá? Então, o corticoide antinatal para pacientes com risco, né, de parto prematuro tardio. E o que eles encontraram? Primeiro que praticamente todos os índices respiratórios foram melhores naquelas pacientes que receberam, né? E o N foi grande, aqui, 1.427 receberam metazona e 1.400 placebo. Então, os resultados foram melhores. Então, visto esse trabalho aí, multicêntrico, randomizado, a gente tem sim evidências para que se
se prescreva a corticoterapia se a paciente não tiver nenhuma contraindicação, tá? Que fique bem claro, a gente prescreva a corticoterapia nessas pacientes, tá? A gente tem evidências de benefício. Poxa, mas será que tem algum efeito colateral? Poxa, por que a gente não fazia antes, então, corticoterapia tardia? O alerta é o quê? Então, assim, claro que a gente precisaria tratar 25 pacientes para ter benefício para uma, tá? Então, esse é o NNT, 1 para 25, tá? Bom, nos resultados secundários aí, neonatais, o que eles encontraram é que a incidência de hipoglicemia, ela é maior nesses casos, tá? Então, aqui, 14% e aqui sobe para 24%, né? Com um risco relativo de 1,61, um P com confiança aí. Então, ou seja, se a gente tem autorização para fazer, uma outra mudança é a corticoterapia tardia. A gente tem benefícios para esses recém-nascidos, a gente vai passar a fazer, mas eu vou avisar a neonatologia e esse bebê, a gente tem que saber que ele tem risco de fazer uma hipoglicemia aí nas primeiras 24 a 48 horas, tá bom? Isso tem evidência científica, mas mesmo assim, colocando tudo na balança, é melhor que se faça a corticoterapia de uma forma tardia também, no caso com iminência de parto, tá? Eu não vou sair fazendo corticoterapia de rotina para paciente com 35 semanas, gente. Paciente que tem risco de parto, perfeito? Então, tá bom. Então, sim, paciente sem contraindicação e não vou... Ah, sim, uma outra coisa que precisa ficar importante. Eu não vou inibir um trabalho de parto para fazer a corticoterapia. O que a gente falou? A gente vai inibir trabalho de parto prematuro abaixo de 34 semanas, tá? Eu não vou fazer inibição de parto. A gente não tem respaldo para fazer isso na nossa clínica obstétrica, aqui, com a UTI neonatal que a gente tem, com os resultados perinatais que a gente tem, tá? Diferente ou do serviço, mas a gente falando do nosso serviço, a gente não vai inibir esse trabalho de parto prematuro, e isso é meio que um consenso na literatura. Mas eu posso sim fazer o corticoide. Então, muito cuidado, né? Às vezes a gente chega, uma paciente com ruptura prematura de membranas, eu preciso tomar uma conduta desativa, ou eu tenho que resolver uma gestação, a paciente chega com uma pré-eclâmpsia, eu vou esperar 48 horas para fazer a dose do corticoide? Não, eu posso fazer uma dose e eu vou programar as minhas condutas como se nada tivesse acontecido. Mas aquela dose, mesmo que seja só ter tempo de fazer uma dose, ela já vai ter algum benefício para aquele recém-nascido. Perfeito? Então, muito cuidado. A gente não vai mudar as condutas que são feitas, adiar alguma conduta de resolução de gestação para fazer esse corticoide tardio. Bom, e o sulfato de magnésio? Opa. Agora volta na minha pergunta lá, que você falou que ia responder agora. Agora a tua pergunta mesmo? Desculpa, até me perdi aqui. Vamos fazer corticoide no pronto-socorro? Tipo, o paciente vai lá, dá uma examinadinha, achei que esse colinho aqui, tem um colinho aqui, vamos fazer um corticoide e mandar ela para casa. Não, né? Ou a paciente tem risco de parto prematuro e ela tem que ficar internada, então eu tenho que me decidir. Ou ela tem risco ou ela não tem. Se ela tem risco, interna, corticoide, antibióticos, inibição, beleza. Se ela não tem risco de parto prematuro, não precisa fazer o corticoide no pronto-socorro. Poxa, uma situação de exceção. Eu tenho um feto com risco de parto prematuro, eu tenho uma restrição do crescimento fetal, eu estou acompanhando 3 vezes por semana aquela paciente. Será que essa paciente, que eu estou esperando que esse bebê vá nascer dali 2 semanas, prematuro, eu posso fazer o corticoide? Esse caso sim, tá bom? É uma situação de exceção. Então, se eu tenho data marcada para aquele parto e eu posso ter uma mudança do desfecho no segmento, esse caso eu poderia ter benefício. Agora, puxa, eu estou na dúvida se é trabalho de parto, se não é. Não, eu vou fazer uma não tem justificativa nenhuma para tomar esse tipo de conduta, Luiz. Nenhuma. Aquela coisa que a gente sempre fala, né? A gente precisa ser coerente nas coisas que a gente propõe no pronto-socorro, né? Então, você não pode julgar que a paciente está com um risco iminente de trabalho de parto prematuro ou alguma coisa nesse sentido. E aí você dá um corticoide e manda ela para casa, né? Porque aí ela volta no dia seguinte e você perdeu toda a oportunidade de fazer toda aquela coisa que você deveria ter feito, né? Então, se você acredita que essa paciente vai se beneficiar do corticoide, provavelmente ela se beneficia de toda a conduta, né? De todo o esquema para a prematuridade, né? Da internação, da inibição, de toda a avaliação de vitalidade que, né, deve ser feita, né? E não simplesmente faz o corticoide, manda ela voltar no dia seguinte, pronto.
Até porque, voltando naquele quadro que você mostrou, das janelas de oportunidade e dos benefícios, né? Você faz o corticoide agora, esse bebê vai nascer daqui 2 meses, pô, você perdeu, você só ficou com o efeito colateral do corticoide, né? Não teve benefício nenhum para aquele bebê, né? Perfeito, perfeito, é isso mesmo. Eu acho que você resumiu de uma forma excepcional aí o que a gente tem que seguir. Então, a gente tem que ser coerente, tá? Bom, e o sulfato de magnésio? Também a gente tem uma publicação extensa sobre o sulfato de magnésio, com foco agora na neuroproteção neonatal, tá? Então, diminuição da incidência de paralisia cerebral, melhora dos resultados neuropsicomotores aí, tá? Bom, vou trazer o mais quentinho, acabou de sair do forno, né? Então, esse 2020 agora do British Journal, né? Sulfato de magnésio e neuroproteção naquelas pacientes com risco iminente de parto prematuro, revisão sistemática. Puxa, legal. Vamos lá, vamos ver o que esse trabalho diz pra gente, ó. Então, primeiro, para qualquer paralisia cerebral, ó, o meu diamante aqui favorecendo o uso do sulfato de magnésio. Então, a gente tem que fazer sulfato de magnésio. Para paralisia cerebral moderada e severa, também, olha aqui, ó o meu diamante. Então, tem que fazer o sulfato de magnésio. E aí, as dúvidas, na verdade, passeiam por quando fazer, qual a dose que deve ser feita, quanto tempo eu vou fazer de manutenção. Isso, a gente ainda tem trabalhos que são discordantes, enfim. O que a gente tem preconizado aqui para a cachoeirinha? A gente vai fazer para paciente que não tem contraindicação. Eu vou ter que tomar muito cuidado na interação medicamentosa, tá? Do sulfato de magnésio com as medicações de tocólise, tá? Então, a princípio, eu não vou usar terbutalina com sulfato de magnésio, tá bom? Muito cuidado na interação. E até mesmo eu vou ter que tomar cuidado com a difenidipina, né? A difenidipina bloqueando o canal de cálcio. Então, muito cuidado. Para quem que eu vou fazer, então, o sulfato de magnésio? Naquele caso que vai nascer. Poxa, Enoque, mas eu não sei se esse caso vai nascer ou não. Tá, eu tô ali. Bom, então você segura o sulfato de magnésio. Você viu que não está conseguindo fazer a inibição do trabalho de parto, você liga o sulfato de magnésio, tá? E aí, assim, como eu falei para vocês, é na vigência do parto, mas com idade estacional, dose e retratamento controversos. Então, o que a gente tem feito já há alguns anos aqui, e a gente vai continuar fazendo desse jeito, vamos fazer o ataque e a manutenção muito parecido com o que a gente faz para pré-eclâmpsia. Mas aí, o tempo que a gente vai fazer esse sulfato é 4 horas ali antes do parto, tá bom? E no máximo, se eu errei, eu consegui segurar um pouco mais, no máximo eu vou manter 24 horas. Mas o meu objetivo não é manter 24 horas, é manter 4 horas perto do parto daquele bebê que vai nascer. Daquele bebê que você indicou uma prematuridade eletiva e a paciente está estável, o feto está estável, mas tem que nascer. Você consegue ligar o sulfato 4 horas antes e faz o parto, tá bom? Então você tem um efeito e tem um benefício. Tudo bem? Os trabalhos te autorizam até repetir ele em até uma vez, mas a princípio por causa que vai nascer, mas não mais que isso. E o benefício ele é maior, então tem estudos que falam menor que 34 semanas, outros estudos menor que 33 semanas. O que a gente tem feito aqui é com menos de 32 semanas. Perfeito? Bom, então tá bom. Mas por outro lado também, um caso que tem urgência de nascimento, um feto em sofrimento, um feto com alto risco de hipoxemia, eu não vou adiar o meu parto para fazer 4 horas de sulfato de magnésio, tá bom? É só um caso que está na mão, que você consegue segurar um pouco. Certo? Bom, vamos... Pausa de novo, né? Eu ia pôr o cafezinho aqui de novo. Alguma dúvida até aqui? Não, né? Luzão, tudo bem aí? Vamos tocar o barco, senão a gente não sai daqui hoje, né? Bom, vamos lá. E a assistência ao parto? O que a gente tem de evidências aí da assistência ao parto? Primeiro, nosso objetivo na assistência ao parto é prevenir a anoxia intraparto, é prevenir o trauma intraparto e ter condições ideais para aquele nascimento. Nascer num hospital adequado, com uma UTI neonatal preparada para receber o meu prematuro. Tá? Então é isso. Esse é o objetivo quando a gente vai fazer assistência ao parto prematuro. Bom, então, a viabilidade ali tem mudado nos últimos anos, mas ali o limite de 500, 600 gramas, de acordo com os resultados dos hospitais, 22, 24 semanas. A gente não dá para falar, e eu não sei quando vocês vão estar assistindo essa aula, pode ser que daqui a um ano mude, mas os trabalhos eles são conflitantes nesse sentido. Bom, quem que se beneficia da cesariana? Apresentação anômala.
Isso tem evidência. O bebê está pélvico, transverso, córnico. Puxa, tem evidências que mostram que esse caso vai ter benefício. Pensando em quê? Na prevenção de anóxia, prevenção de trauma e a programação do nascimento. Tá? Claro que, como é que vai ser a minha cesariana? Eu vou avaliar o segmento uterino. A chance de eu não ter segmento uterino formado é muito alta na prematuridade extrema. Tá? E aí, a gente tem que ter uma tranquilidade, né, uma certeza do que a gente está fazendo e indicar, por exemplo, uma esterotomia segmento corporal longitudinal. É muito melhor que você tire um feto em condições adequadas, sem ter que fazer, por exemplo, um T, extrações com trauma fetal, trauma do recém-nascido ali, né, porque eu não quis indicar uma longitudinal, um segmento corporal, tá bom? Não tem segmento, eu vou julgar, e muitas vezes sim, a gente vai ter que fazer. Poxa, eu vou ter um comprometimento naquela parede uterina, é pior ter um segmento corporal? É pior. Mas a gente vai estar frente a situações extremas. Mas é muito melhor eu fazer um segmento corporal e tirar em condições um recém-nascido do que eu fiz uma transversa, errei na minha decisão, tenho que fazer um T, teve um enluvamento daquele bebê, enfim, condições extremas que a gente não quer que aconteça. Tudo bem? Nas apresentações cefálicas, eu posso fazer um parto vaginal, sim, né? Com controle da vitalidade, eu vou fazer uso parcimonioso da ocitocina, eu posso fazer uma analgesia de parto, mas aí eu tenho que saber que eu tenho uma contraindicação ali de fazer um fórceps com menos de 1,5 kg. A literatura é bem taxativa nesse sentido, né? Talvez na prematuridade tardia eu possa individualizar o caso, mas a princípio eu tenho essa contraindicação. Eu vou segurar a minha miotomia, eu vou avaliar a necessidade de uma episiotomia seletiva, né? Sabendo que eu vou pensar no trauma, de novo ali na prevenção do meu trauma, tá bom? E a ligadora do cordão no recém-nascido que nasceu bem, eu posso também fazer uma ligadora tardia, um complemento tardio do cordão, sem fazer ordenha. Tudo bem? Então essas são as indicações e essas são as evidências que a gente tem atualmente. É consenso isso que eu estou falando para vocês? Não, tá? Então, a literatura ela não tem esse consenso, mas essas são as evidências principais que a gente tem. Até um tempo atrás, a gente escutava falar que todo prematuro, independente da apresentação, era uma cesárea, né? Mas não é bem isso e não é o que a gente tem de evidências. Mas, de novo, não tem um consenso, é dessa forma que a gente vai atuar aqui dentro, tá bom? Bom, agora só um take home message, né? Vamos finalizar aqui. É muita coisa, muita informação. Eu sei que provavelmente vocês vão ter que reassistir essa aula, voltar nos conceitos, voltar nas definições, nas indicações. Isso vai estar no capítulo do protocolo. Mas não dava para a gente falar de prematuridade. Quando eu conversei com o Luizão, que a gente ia ter uma tarde de prematuridade, a gente foi muito... como é que eu posso dizer? Que palavra eu posso usar? A gente sabia dos riscos de ser uma aula muito pesada, cansativa, e que no final dessa aula vocês estariam todos cansados. Mas como a gente tem a documentação da aula, a gravação, a gente volta assistindo 2 etapas, tá bom? Mas não dava para a gente falar de parto prematuro, sem falar de prevenção primária e secundária, sem falar do corticoide, sem falar do sulfato. Então, tudo que a gente falou era muito importante que andasse junto no capítulo de prematuridade. Provavelmente vocês vão para congressos, vocês têm um dia inteiro de prematuridade para ser falado, né? Então a gente quis trazer o maior número de informações, sabendo dos riscos dessa aula, tá? Então vamos lá, vamos voltar então nos principais pontos da aula de hoje. Prematuridade abaixo de 37 semanas, prematuro tardio acima de 34, abaixo de 34 precoce com as suas subdivisões. Bom, baixo risco, vou medir o colo do útero de 20 a 24 semanas. Se o colo está curto, eu vou introduzir a progesterona e individualizar se eu tenho menos de 20 milímetros. Lembrando que a ciclagem de urgência é só com menos de 25 semanas de gestação. Bom, se eu tenho uma situação em que eu tenho uma paciente com alto risco para parto prematuro, que chegou nessa situação, ela não tinha fator de risco, mas de repente ela internou com a cervicodilatação precoce, bom, para essa paciente é progesterona e repouso. Essa paciente vai ficar internada aqui, ela não vai embora, tá bom? Porque eu perdi o tempo de fazer a melhor assistência para essa paciente, tá? É melhor que ela fique aqui do que ela vá para casa e aí a gente tem diferenças de resultados perinatais. Bom, risco intermediário. Um paciente tem um evento de risco, eu vou acompanhar o colo uterino e se eu tiver colos com menos de 25 milímetros, um colo que encurtou, eu estava preocupado, a Marina falou de uma paciente que ela estava preocupada, encurtou meu colo, puxa, com 2 semanas eu tenho uma janela boa para indicar a cerclagem
mais segurança, tá bom? Então, 2 semanas. Ah, puxa, não consigo fazer em 3, 4 semanas? Você vai perder o time, vai perder a sua janela de oportunidade, tá? E aí, essa paciente que encurtou o colo, ela vai para a cerclagem, que é o que a gente tem para oferecer aqui, e vai introduzir progesterona. Alto risco, insuficiência cervical, insuficiência isquiocervical, uma história suspeita, clássica, ou a paciente que já fez uma cerclagem prévia, então a paciente da Marina que fez cerclagem nessa gravidez, na próxima ela vai ter que fazer cerclagem, tá bom? A gente não vai menosprezar a terapêutica que já foi empregada, tá? Então a gente vai cerclar essa paciente. Fez morfológico, interna, faz cerclagem e ela pode se beneficiar também da progesterona. SLUD, colo curto, antibiótico terapia, ok? SLUD, colo curto, antibiótico terapia, internada, terapia endovenosa, 7 dias. Trabalho de parto prematuro, eu vou fazer a tocólise com menos de 34 semanas, eu vou fazer a corticoterapia se ela não tiver contraindicação com menos de 36 semanas e 6/7, eu vou fazer antibiótico terapia para a profilaxia do estrepto e vou melhorar meus resultados de paralisia cerebral e vou fazer o sulfato de magnésio se eu tiver com menos de 32 semanas, na iminência de parto, tá bom? Trabalho de parto prematuro, primeira escolha na nifedipina, a terbutalina está caindo por terra, mas ainda ela tem um pouco de espaço. A gente não tem a atosibana, né? Talvez daqui a uns anos a gente possa estar tendo outro tipo de conversa, mas a gente não tem. Então, primeira linha, nifedipina. Trabalho de parto prematuro, não vou esquecer do meu corticoide, as evidências são muito fortes que eu tenho que fazer. Eu não vou perder a minha janela de oportunidade na paciente que está em trabalho de parto prematuro. Bom, antibiótico terapia, sulfato de magnésio, aqui estão as doses, né? Acho que isso aí a gente vai ler com calma, discutir com calma também depois, mas é o que vai sair no nosso protocolo. E é isso, pessoal. Era isso que eu tinha para falar. Acho que agora a gente pode abrir para as discussões, mas não sei se o pessoal ainda tá vivo aí para a gente fazer algum tipo de discussão. Acho que foi muito rico aí o Luizão ter feito as intervenções, né? A gente combina que sempre a gente vai fazer as intervenções dos palestrantes, mas eu acho que foram bem necessárias essas intervenções. De novo, assistam, reassistam essa aula. É um tema muito longo e a gente quis tentar trazer o máximo de informações aí para hoje. Perfeito? Vamos abrir. Bom, eu queria falar aí, queria te parabenizar pela aula, foi Obrigado. Excelente, né? Você conseguiu, acho que até de maneira rápida, né, falar quase tudo sobre o tema, né? Foi bem legal, acho que você conseguiu atualizar muita coisa, né? E eu acho que o nosso papel é esse mesmo, né? Tentar organizar aí o pensamento para a gente tentar melhorar a nossa assistência como um todo. Eu fiz aqui um monte de perguntas, obviamente, e você respondeu todas, acho que de maneira brilhante também. A Luana deixou uma outra pergunta aqui no chat, que eu achei que a gente podia deixar para discutir no finalzinho, em relação à questão da nifedipina via oral ou sublingual, né? E aí eu acrescento também na pergunta dela essa questão de tomar cuidado, né, com a questão da nifedipina retarde e da nifedipina de ação rápida, né? Então, queria que você falasse aí um pouquinho disso. Bom, também a gente, como eu falei, as posologias a gente tem muita dúvida, né, de qual que é a melhor posologia. O que eu coloquei foi em relação ao que a gente tem da última revisão. Então, assim, você faz o ataque em geral até 30 miligramas no ataque e aí você já faz a outra dose para entrar na manutenção, né? Então, vai estar escrito direitinho no nosso protocolo, e a gente poderia estender essa manutenção até 48 horas. É o esquema, mas assim, existem diferentes esquemas, viu, Luana? Diferentes esquemas. O último do nosso protocolo, na verdade, eu acho que não é esse que você colocou, eu vi que você colocou, a gente já usou durante um tempo essa dose, mas não é o que está no nosso último protocolo. Eu vou olhar com calma aí e eu mando, eu aviso vocês o que a gente acabou fechando, tá? Mas a princípio é um ataque e você pode complementar esse ataque se o seu trabalho de parto não parou e aí a gente entra na manutenção. Essa é uma confusão que eu acho que fazia muito por essa questão
da nifedipina retard, né? A nifedipina retard é sublingual e as pessoas acabam confundindo muito isso, né? Então, a nifedipina que a gente usa para inibição do trabalho de parto prematuro é a de 10 miligramas, que é a de ação rápida. E aí você usaria 2 comprimidos de 10 miligramas, né? Então, quando você prescreve de 20, tomar cuidado para você não prescrever de 20 e a enfermeira dá a nifedipina retard, que a ação dela é longa, né? De longa duração, não é a de ação rápida. Tá ligado aqui? Tá ligado. Bom, é isso mesmo, né? Tem que tomar muito cuidado e às vezes é isso que o Luizão falou, às vezes troca. A gente está prescrevendo a nifedipina oral, o que tem lá é absorção sublingual, o retard. E o retard, você não encontra também evidência de novo para que se use o retard, né? Então, não é para usar, tá bom? Mas eu acho que não é sublingual, viu, Luana? É via oral, tá? E aí a Daiane Rion aqui está perguntando dessa questão da medida do colo, de 2 em 2 semanas, até que idade gestacional a gente vai fazer essa medida? Bom, Daiane, a princípio, a gente está pensando que aquela paciente é uma candidata a cerclagem, né? Então, a princípio, a gente poderia fazer até 24 semanas, que é o momento em que a gente ainda teria condições de indicar a cerclagem. Provavelmente, se essa paciente tem um risco intermediário, ela começou a utilizar a progesterona também, se houve um encurtamento do colo ou não, né, seria condição. Você pode medir o colo do útero, é contraindicado medir o colo do útero após 24 semanas? Não, você pode continuar medindo, mas muitas vezes aquela paciente que não teve o encurtamento quando ela entrou na segunda metade da gestação, e aí ela que passou pelo segundo trimestre, né, está chegando no terceiro trimestre, ela não vai ter benefícios no terceiro trimestre de medir o colo do útero. Então a gente poderia medir até o final do segundo trimestre, até 24, 26, 28 semanas ali, finalzinho do segundo trimestre, tá bom? Mas é o que a gente vai fazer aqui, tá? Então, o pessoal do ultrassom que estiver acompanhando aí a aula, assistindo depois, a gente vai ter um número maior de solicitações aí de ultrassom transvaginal depois dessa aula, né? Isso aí, alguém mais quer fazer alguma pergunta? Eu quero. Vi que a Jana Negrão está aí na área, a nossa ultrassonografista, se quiser perguntar alguma coisa, Jana, aproveita o chefe aí para perguntar. Jana fez parte do nosso estudo, né? Avaliou vários casos, enfim, acho que a gente teve assim, querendo ou não, esse estudo deu vários frutos aqui dentro da Cachoeirinha, a gente aprendeu a utilização do pessaro, a gente teve treinamento do corpo clínico, tanto para inserção do pessário, retirada de pessário, a gente teve TCC, que foi fruto também desse estudo, então, enfim, foi bem interessante aí, né? Foi um estudo que não fui eu que trouxe, precisa ficar bem claro, né? Não foi eu que trouxe, foi o Dr. Nelson que foi convidado e aí a gente, em parceria, acabou assumindo aí e chefiando aí, né? Acho que a Marina queria perguntar alguma coisa. Eu quero. Liga a câmera aí, Marina, deixa eu ver, cadê? Na verdade, que eu fiquei ligado, desligou. Porque... Tá ouvindo? Tô ouvindo, pode falar. No pré-parto a gente tem um pouco de divergência, eu fiquei um pouco na dúvida quanto à inibição do trabalho de parto. Porque o objetivo da inibição é justamente a gente ter as 48 horas para poder fazer o corticoide. E uma segunda inibição, depende da idade gestacional, depende do quadro, porque eu já vi condutas que aceitaram fazer uma segunda inibição, outras que não, que justamente afirmou, não precisa, a gente já fez uma inibição, a gente já ganhou tempo de corticoide, então agora não precisa inibir de novo. Em casos de gestantes que não tinham nenhuma comorbidade, não tinha nenhum foco aparente assim para ter um trabalho de parto prematuro. Então, eu fico na dúvida quando fazer essa segunda inibição, se é vantajoso ou não. Enfim, depende da idade gestacional. Bom, então assim, é bem pertinente a tua pergunta, Marina. A gente tem várias situações nesse sentido aí e a gente mesmo se questiona. Primeiro, a gente vai ter que individualizar o caso. Mas o que é importante de recado? A gente pode fazer uma segunda inibição? Sim. A literatura contempla essa possibilidade. Principalmente se a sua primeira inibição foi numa prematuridade extrema e você conseguiu ganhar ali 2, 3 semanas, um mês. Só que a grande questão é a gente fazer o diagnóstico correto. Muitas vezes, a primeira inibição não era um trabalho de parto prematuro. E aí você queimou a tua bala de prata, né? Então, tem que tomar muito cuidado. A gente vai ter que julgar caso a caso e fazer aquela inibição. Mas sim, você pode fazer uma segunda inibição. Mais que 2 inibições, você não tem respaldo de literatura, tá? Não tem. Então, pode fazer uma segunda inibição? Pode.
Mas você precisa ter certeza que você está num trabalho de parto prematuro, tanto na primeira como na segunda, ok? Porque os resultados perinatais também são, eu mostrei lá no começo, que quanto mais prematuro, piores os resultados. Você ganhar para aquele recém-nascido 1, 2, 3 semanas faz muita diferença nos resultados perinatais, tá? É essa a justificativa. E aí, assim, só para finalizar, e a outra questão é assim, sempre que você estiver frente a uma condição que ou você vai pensar em usar outra medicação, ou vai pensar em fazer uma segunda inibição, reavalie o caso. Puxa, por que esse caso está em trabalho de parto prematuro? Eu estou comendo alguma bola? Eu não estou fazendo um diagnóstico de uma coronarianite? É essa, na verdade, que tem que ser o foco da pergunta na segunda inibição. Por que ele entrou em trabalho de parto prematuro de novo? Tá? Muitas vezes a gente tem uma situação, eu tô com um caso enfim, eu já estou com um PCR aumentado, uma febre intraparto, enfim, uma rotura prematura de membranas que eu não fiz diagnóstico, eu tenho que reler todo o caso quando eu estiver frente a essas situações, tá? Não sei se eu respondi a tua pergunta, Marina. Sim, obrigada. Nada. Bom, eu acho que, pessoal, quem tiver mais alguma pergunta, vamos aproveitar. Qual seria o mecanismo da progesterona no colo curto? Na verdade, assim, Gustavo, os resultados mostraram que você consegue uma latência, de certa forma, para os bloqueadores de canal de cálcio, e você tem uma estabilidade na liberação de prostaglandinas locais ali, né? Então, a gente entende pouco do efeito, apesar da gente saber do resultado bom do progestano, da progesterona frente às modificações cervicais, né? Letícia está perguntando, onde as aulas estão gravadas. Estão lá no canal, Letícia. O nome do canal, Luizão, se você quiser falar, é Obstetrícia Cachoeirinha, né? Maternidade Cachoeirinha. Isso mesmo, Obstetrícia Maternidade Cachoeirinha no YouTube. Tem lá não só essa aula, mas várias outras. Se inscreve lá no canal e ativa lá o sininho para você receber as notificações das aulas novas, porque toda semana tem pelo menos uma aula nova. Acho que as nossas 50 aulas já estão lá, né, Luizão? Desde que a gente começou as aulas gravadas. Perfeito? Então, fiquem à vontade para assistir. Eu vi que também teve muito médico externo que participou aí, então também a gente tem essa disponibilidade. Eu acho que eu vou encerrar, viu, Luizão? Acho que é um tema muito amplo. Eu tenho clareza que eu não consegui passear por todos os temas, mas a gente pontuou algumas questões que vão fazer diferença na nossa assistência, né? E essas precisavam ser trazidas. Eu tenho a clareza também do peso dessa aula e do impacto na nossa assistência e das polêmicas que provavelmente vão aparecer aí frente às mudanças de conduta. Mas, enfim, com o grupo que a gente está trabalhando aí, o Luizão é parceiro nesse sentido, né? Então, eu queria falar aqui claramente que a parceria nossa aí eu acho que tem feito diferença, e de todos os outros, da Jussara, da Raquel, enfim, da Suzane, enfim, eu acho que o nosso objetivo aí é fazer diferença na assistência, mas mudar o paradigma do que a gente sempre fez em pontos que precisam ser atualizados, tá? Esse é o nosso objetivo aí. E sempre expectativa versus realidade, né? Até onde a gente quer ir, o que a gente vai conseguir de resultado. Pessoal, Renê, você quer... Pode abrir a câmera e falar, Renê. Renê tem uma pergunta aí? Olá, tudo bom? Tudo bom, Luizão? O Enoque. Não, é a questão do corticoide de novo, né? Eu lembro que quando eu estava aí na residência, eu esqueci o nome daquele japonês, ele estava na aula anterior lá sobre a questão de amamentação e ele, na minha época, era o chefe do pré-parto. Como que ele chama, Luizão? O Adalberto? O Adalberto. O Adalberto. Ele, quando eu era R1 aí, ele chegou no final do meu R1, ele perguntou assim para mim: "Ô Renê, como que é feito o diagnóstico de trabalho de parto?" Aí eu peguei e respondi, né? Falei, as contrações rítmicas que tem capacidade de modificação do colo, perda do tampão. E fui conversando com ele, ele falou, poxa, é tranquilo, né? Eu falei, tranquilo.
Ele falou, e por que se interna tanto fora de trabalho de parto? Então, diagnóstico de trabalho de parto nem sempre é uma coisa tranquila, né? E também o diagnóstico nem sempre ele é imediato. Às vezes você precisa observar essa paciente por algumas horas, né? Então, na dúvida, se você fizesse o corticoide, você não estaria já ganhando um tempo? Puxa, vou te responder, Renê, no sentido oposto. Se essa paciente não estava em trabalho de parto prematuro, você errou na sua suspeita e aí ela volta daqui 3 semanas. Você vai fazer esse corticoide de novo? 3 semanas. Eu não sei se é bom fazer esse corticoide de novo ou não. Estou falando que às vezes vou esperar um mês para fazer. Então, na verdade, é uma das nossas balas de prata, o corticoide. Eu vou fazer para aquele caso que tem risco de nascer. Mas é uma resposta que a gente não tem, eu concordo com você. Muito caso a gente acha que vai nascer e não nasce, ou o inverso, a gente subestima o caso e de repente está nascendo lá no pré-parto, né? Então, eu acho que é uma dúvida pertinente essa tua, mas o que a gente leva em consideração é isso, é contração que leva à modificação do colo. Estou na dúvida que está modificando o colo, reavaliou o paciente em 1 hora, depois mais 1 hora, está modificando o colo, eu vou fazer a intervenção. E muitas vezes eu consigo ser efetivo. Alguns professores mais antigos falam que, assim, se você conseguiu inibir o trabalho de parto prematuro, provavelmente não era trabalho de parto prematuro. Vocês devem ter escutado isso, né? Muito. Provavelmente não era. Se você conseguiu inibir por um mês e meio, puxa, não era trabalho de parto prematuro, mas é o que a gente tem em mãos para fazer. A outra questão que às vezes preocupa é isso, puxa, será que eu vou fazer tudo para aquele caso, vou fazer sulfato de magnésio? E não era. E o nosso grande medo, a nossa grande angústia é menosprezar um caso que evolui para trabalho de parto prematuro e eu não tomei a melhor conduta, que eu acho que essa é a sua preocupação. Puxa, será que eu perdi? Eu poderia ter ganhado aqui 3 horas, 12 horas fazendo corticoide e ela voltou agora em trabalho de parto. Pode ser que sim, mas a gente tem que tomar cuidado para não sair prescrevendo uma medicação que não vai trazer benefício, né? Muitas vezes. Tá? Só, assim, da minha opinião, assim, eu penso que fazer o corticoide no pronto-socorro e liberar a paciente para casa que é um problema, entendeu, Renê? Não você fazer o corticoide enquanto você está esperando ali no PS, tal, sair a internação, não é isso. O que eu fico, assim, preocupado é, às vezes, o residente faz o corticoide no pronto-socorro e dá uma cartinha para ela voltar no dia seguinte, assim, na certeza que não vai nascer até o dia seguinte, você entendeu? Então, assim, se ele tem certeza que não vai nascer até o dia seguinte, faz sentido você fazer o corticoide, mandar o paciente para casa para voltar no dia seguinte? Se você tem certeza que não vai nascer, você tem certeza, então você fez uma medicação que não é inócua, né? Que tem seus potenciais riscos, né? Risco de lesão, de perda de néfron lá do recém-nascido e tal. Então, não sei se tem muito sentido essa era a bola que eu estava levantando, né? De fazer o corticoide e mandar ela para casa, assim, com tranquilidade. Se você está na dúvida, interna, então, faz o corticoide, mantém internado, né? Se for o caso, e aí depois você dá alta, não tem problema. Mas acho que é incoerente você fazer o corticoide, dar alta e mandar voltar no dia seguinte para a segunda dose, entendeu? Legal. Obrigado. Pessoal, eu vou... Se ninguém tiver mais um questionamento, né? Aproveita. Mas se não tiverem, eu vou encerrar a aula, né, Luizão? Você concorda? Acho que... o Gustavo tem Gustavo, abre a câmera, fala com a gente. Fica escrevendo aqui. Tá de pijama. Deve ser, né? Bom, então é isso. A gente ainda não tem um consenso sobre a manutenção com progesterona, Gustavo. Não tem essa resposta. A princípio, como é uma medicação que a gente não tem disponível na rede, né? A gente não tem feito, mas talvez daqui a alguns anos a gente tenha essa resposta. A gente não tem evidências pequenas, evidências fracas, evidência C, alguns estudos falam B, né? Mas assim não tem evidência ainda para a gente manter de rotina a progesterona após a inibição do trabalho de parto prematuro, tá bom? Você vai ter que, de novo, individualizar o caso. Se aquela paciente chegou em trabalho de parto prematuro e mesmo assim ela está numa idade gestacional muito precoce, eu tenho às vezes uma dilatação cervical já, e eu não tenho mais nada que eu possa fazer para aquela paciente, e eu sei que ela tem um alto risco ainda de parto, essa paciente, assim, essa a gente pode prescrever a progesterona, ok? Bom, pessoal, obrigado a todos aí que puderam
participar, estar hoje com a gente. A gente conseguiu o nosso objetivo, né, Luizão, que era bater esse tema numa tarde, mas a gente não falou sobre todos os trabalhos, todos os assuntos, e esse é o que a gente isso que a gente mostrou, é o que a gente tem de melhores evidências hoje, dia 2 de setembro de 2020, né, para ficar gravado quando a gente está dando essa aula. Pode ser que daqui a um ano a gente tenha que mudar alguns conceitos, a gente vai rever a literatura, mas é o que a gente tem e é o que a gente passa a fazer daqui para frente, tá bom? Pessoal, obrigado, Luizão. Foi ótimo aí a nossa discussão. Obrigado pelas intervenções, foram excelentes suas intervenções aí na aula. Legal, obrigado a você, foi brilhante mesmo. Obrigado, parabéns. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau, pessoal. Tchau, até.